Boa noite, galera. Eu sou o Vini e esse aqui é o meu amigo Fabinho. E de um tempo pra cá veio crescendo no nosso coração da gente fazer um podcast, né? E hoje a gente vai dar início no nosso primeiro. Espero que vocês gostem e que entretam você. E aí, galera, boa noite. Que a paz esteja com vocês. Como o Vinícius falou, a gente teve essa ideia de fazer o podcast, porque uma que está bastante na moda, né, o podcast, e dificilmente você vê um podcast cristão. Mas, enfim, a gente queria trocar uma ideia sobre coisas da vida, coisas naturais, assim, que talvez não dê para ser abordado num culto, que você possa mandar suas perguntas aí nos comentários. Pode ser qualquer assunto polêmico, assunto do dia a dia, assunto sobre a família. A gente vai estar trocando uma ideia e no meio desses assuntos, se surgir alguma dúvida, alguma coisa que você queira perguntar, que você fique à vontade, pode perguntar o que for. Se você tiver nosso contato ou o contato da igreja, se você tiver vergonha de mandar nos comentários, manda no nosso privado que a gente vai responder. A gente não vai ler o nome de vocês. Vai ser tudo tá? anônimo. Vai ser tudo em off, mas é que a gente quer sanar as dúvidas de vocês, né? Pera aí, Fabinho. Fala pra gente, qual que é o nome do nosso podcast? Chama Pod Crente. Então, a gente queria mostrar para vocês, inclusive esse é um dos assuntos que a gente vai abordar hoje, que dá para ser um cristão e viver uma vida comum. Você não precisa ser aquele cristão chato, você precisa ser aquele cristão santo, mais nada. Mas você não precisa ser aquele chato, sabe? Então, mande suas dúvidas aí. Por muito tempo a gente parou de falar sobre assuntos polêmicos e escondeu eles dentro de nós, não quer dizer que isso acabou. Só que a gente escondeu. Então, que você mande suas perguntas. Hoje, quem que é nosso convidado? Então, a gente vai tentar variar os convidados, né? Sempre que possível, a gente vai tentar trazer alguém novo. E hoje, nada mais, nada menos que o nosso primeiro convidado é o pastor da igreja. Pastor Vini, chega pra cá. A gente teve a ideia e conversou com ele, logo de primeiro ele topou. Então hoje ele vai ser o convidado, mas depois ele passa a ser, sei lá, como se diz, o apresentador, enfim, a gente vai receber as pessoas e vai estar trocando uma ideia. Nada melhor que ele para a gente trocar uma ideia e saber que é possível ser uma figura espiritual, como nós, que somos membros ou líderes de algum departamento, mas também ter uma vida normal. comum. Amém? Boa noite, pessoal, beleza? É uma alegria a gente estar começando esse projeto. E é incrível como os projetos de Deus nascem assim, vamos dizer, do nada, né? Nós estávamos aqui preparando, né, a parte da transmissão, mídia social, que a gente está trocando as câmeras, colocando câmera na igreja agora, que até então a gente usava o celular. E aí o Vinícius já tinha algum tempo atrás falado, você podia fazer alguma coisa desse tipo e tal. E ficou só no ar aí, quando foi essa semana, vamos fazer? Vamos! E aí hoje a gente já está aqui, improvisamos umas cadeiras, uma mesinha. É isso aí, e eu vai indo. peço que vocês aí deixem sua opinião, o que pode estar melhorando nessa transmissão, nessa live, nesse pod crente. E vocês fiquem atentos aí no celular, ver se ninguém está reclamando. Pessoal, antes de mais nada, o som da live tá top aí, beleza? Tá ok, precisa aumentar o microfone de alguém, precisa que fale mais perto. O que vocês acham aí? Tá tudo gente... beleza? Ó, que até a aguinha profissional o negócio aqui, hein? Vamos ver. Eu acho que tá show de bola. Galera tá entrando aí, ó. Vamos começar a interagir aí, galera. Eu acho que abaixa o volume. Eu acho que tá show de bola, hein? Isso. E é isso aí. Vamos começar? Gente, pra gente começar, como a gente comentou, se você tiver pergunta, mais uma vez, se você tiver vergonha de mandar aqui no chat todo mundo ler, manda no nosso privado, você que conhece a gente, ou, enfim, manda no perfil da igreja, tá? A gente vai estar olhando. Pessoal e falando é isso aqui, aí. ó. Está ótimo o som. Tá ótimo, tudo beleza. A Maria, a Diana, a Vanessa. Glória a Deus. Amém. A imagem tá boa, tá nítido. Tá isso legal. aí é o que a gente tem lutado aí já há alguns dias para que fique tudo bacana, né? É isso. E compartilha, galera, para poder chegar em mais gente. Clica aí, galera, ó, compartilhar, vai lá e compartilha na tua linha do tempo, compartilha dentro dos grupos que você participa aí. Depois um trechinho que você gostar e ficar salvo, fala, pô, isso aqui eu lembrei de tal pessoa. Vai ficar salvo a live no perfil da igreja. Se você quiser mandar, você já salva mais ou menos a minutagem ali e manda para a pessoa, vai marcando as pessoas também. Porque depois a gente vai fazer também recortes. E nesses recortes... A Maria falou que a testa do pastor tá brilhando, é muito glória.
É muita glória, filho. Aqui é muita luz. Tá igual Moisés, né? Aí, ó, agora eu vou ficar encanado com essa luz. Tem sempre que alguém me cortar, né? Não tem top, jeito, né? Tá top. Falar, viu? Bom, gente, como essa ideia surgiu no nosso coração, a gente vai abordar muitos Baixa assuntos, o volume aí. porém, a gente quer começar do começo, né, Vinícius? Foi gerúndio isso aí, Mas a gente vocês entendeu. entenderam. A gente vai conversar sobre tudo que é do dia a dia e a gente vai conversar desse jeito. Um vai interromper o outro, e assim vai, galera. Então, fica à vontade aí e é isso aí. Que Deus abençoe cada um. Pergunta pro pastor Vini, né? Vini, aonde nasceu o Ministério Discípulos? Como que nasceu? Foi do nada, assim, como que foi? Conta pra gente. É muito incrível porque já vão fazer quase 6 anos que nasceu o Ministério Discípulos. Vou começar pelo nome. O nome foi muito bacana porque foi a Jaque, uma amiga nossa, que vocês devem conhecer. Ela não escuta muito bem os aparelhos e tal. E nós estávamos andando na rua e do nada ela achou um negocinho como se fosse um pingente de correntinha escrito discípulos. E a gente já estava com intenção e com vontade de montar um ministério, uma igreja, uma galera. Eu não sei se era a igreja a ideia. A ideia era reunir uma galera que tinha o mesmo pensamento, o mesmo intuito, para a gente montar alguma coisa. E aí quando ela mostrou, olha o que eu achei aqui. Eu falei, esse é o nome da igreja, esse é o nome do vai ser Ministério Discípulos, que é o que a gente usava até então, né? Vai fazer um mês aí que a gente mudou agora, deu uma inovada, mudamos aí para Discípulos Church, que na verdade o ministério ou church é só pronomes ali, né? O nome mesmo. Church, o pessoal... Tem gente achando que é o boneco assassino, o Church, né? De que igreja que você é? Eu sou lá da Discípulos Church. Deus tá amarrado. Isso! E teve uma mulher que falou, o que é church? É church? Não, church é igreja em inglês. E hoje tá na moda aí, né? Tá todo mundo usando. Sim, agora tudo é church. Tudo é church, né? Antes seria Ministério Discípulos Church. Aí ia ficar muita coisa. E também o Ministério Discípulos, ele representa uma coisa menor. Então, conforme a gente poderia, por exemplo, chamar o grupo de louvor de Ministério Discípulos, um exemplo. Então, quando as pessoas perguntavam pra gente, de que igreja que você é? Eu sou lá da igreja Ministério Discípulos. Fica até ruim de pronunciar. Então agora de onde você é? Eu sou lá da Discípulos Church e já fica fácil. Legal, né? Então o nome da igreja surgiu aí. Olha que bacana. O nome da igreja surgiu de um pingente achado na rua. E a gente já estava procurando o nome para colocar. Por quê? Eu tive uma conversão muito rápida na minha vida. Foi uma conversão, assim, vamos dizer, né? O encontro com Jesus foi muito rápido, porque a gente estava numa situação muito difícil, eu, minha esposa, minha família, né? Destruído mesmo. E quando nós fomos para a igreja a primeira vez, a gente ficou quase 2 anos na primeira igreja que a gente frequentou. E foi uma época muito boa da nossa vida, totalmente necessária. Uma coisa que eu falo para você que está me assistindo, nunca fale mal da igreja que você um dia passou. Mas se aconteceu um monte de coisa errada, não importa. Olha para as coisas boas. Né? Foi totalmente necessário. Hoje eu vejo assim, essa geração que está crescendo agora aí de desigrejados. Você sabe que está crescendo bastante, né? E eu vejo que o sofrimento deles é muito grande. E eles batem em cima assim demais da igreja em si, porque eles foram enganados, descobriram que foram enganados de alguma forma, e aí eles ficam totalmente decepcionados, e a ideia deles, em vez de proclamar, por exemplo, um evangelho libertador para as pessoas que estão sendo enganadas, eles ficam batendo. E isso generaliza, né? Tanto que isso aconteceu comigo. Na verdade, acho que a maioria do grupo é composta por pessoas que foram magoadas, Não, né? não tem, sem ser esse tipo de gente, não tem. É sempre gente que passou. Eu não conheço ninguém que frequentava só boteco, balada e do nada se converteu e fala de Jesus e tem interesse na Bíblia. Todo mundo que hoje, mesmo que vá contra a denominação em si, ela passou por uma denominação. Então isso é muito, muito importante. Então, assim, esses quase 2 anos, foram 1 ano e 8 meses, 1 ano e 7 meses que nós ficamos na primeira igreja, foi de suma importância para a nossa vida, porque houve processo de libertação ali nosso, houve processo daquele primeiro amor, de encontro com Jesus, sabe, foi totalmente necessário aquele tipo de denominação. Porque uma coisa que eu aprendo e falo para você que está me assistindo, para vocês aqui, cada igreja é necessária para um tipo de pessoa.
Existem pessoas que se você tirar ela da denominação que ela frequenta e colocar ela na nossa, ela desvia. Nunca vai se enquadrar, né? Não, ela desvia, ela vai confundir. Não, ela não vai conseguir raciocinar e assimilar. A liberdade, por exemplo, que os discípulos oferecem, usando óbvia base do evangelho, com a liberdade do mundo. Ela mistura tudo e quando vê, ela volta lá às velhas práticas. E então, a primeira coisa que eu falo para você, não importa se o lugar que você passou, você descobriu que você foi enganado, aquele lugar foi de suma importância para você conhecer o que você conhece hoje. E até pela sua revolta e querer buscar mais e conhecer o evangelho é importantíssimo. Aí nós ficamos 1 ano e 8 meses no lugar, saímos debaixo da bênção do pastor, né? Não teve briga, não teve nada, foi um momento muito bacana, inclusive eu sou grato à vida dele, quem sabe é o pastor Kleber. Isso aí é importante dizer, né? Isso. Que não teve briga, não teve briga, como muitos tentaram inventar já, né? Mas não teve briga, não teve nada. Não sei se você lembra até, né? Quando eu tava vindo pra cá, eu ainda perguntei pra você, pastor, como é que foi tua história e tal? Porque, né, às vezes a gente quer saber a história do pastor, né? Exatamente. E aí ele contou tudo isso que aconteceu, foi muito legal. Você tem que evitar ficar olhando aqui, que senão a senhora vai na minha tá cara. Bom, é que eu fico vendo de cada 10 minutos. Estamos aprendendo aqui, de cada 10 minutos você olha pra ver se tem alguma pergunta. Bom, e aí a gente saiu debaixo de bênção, inclusive foi muito bonito esse momento da minha saída de lá, porque eu e ele, a gente criou um laço de amizade muito bacana e a gente chorou muito, né? Mas ele, por ser um homem de Deus, ele entendia que existem pessoas e projetos, e Deus tem projetos, e para cada tipo de pessoa Deus tem sonhos para cada tipo de pessoa, e ele já tinha detectado que eu seria um pastor um dia, que eu seria um homem de Deus um dia, e ele entendia isso. Né? Hoje ele faz a obra dele, da maneira que Deus colocou no coração dele, e eu desenvolvo a obra aqui, tanto que vocês estão aqui hoje, né? Então esse foi um processo muito bom. Se você perguntar, existem coisas que você diverge? Existem coisas que eu divirjo teologicamente, existem algumas coisas que eu divirjo ministerialmente, mas isso não nos torna inimigo. Muito pelo contrário. É o reino que Deus é a visão de reino que Deus deu para ele alcança aquelas pessoas, inclusive uma quantidade gigantesca de pessoas, louvado seja Deus pela vida dele, pelo ministério dele. Aí Deus coloca na minha mão uma visão, onde hoje eu enxergo que Deus vai acolher outro tipo de pessoa, e assim sucessivamente. Cada igreja e cada esquina tem a sua história e tem a sua necessidade. É muito legal um não ficar batendo no outro, né? Tipo, só porque deu meu ciclo ali, tô seguindo talvez esse caminho, né? Ficar falando, tipo, é o que você falou, de ficar, nossa, jogando pedra sobre uma coisa que foi importante para você. Às vezes a gente não tem maturidade para entender esse processo, né? Exatamente, porque se você parar para pensar, eu tenho um monte de coisa que eu poderia pegar. Você saiu porque você não gostou de um monte de coisa. Se fosse bom, você estava lá até hoje. Óbvio, mas talvez o próprio Senhor moveu através dessa divergência de pensamento, esse rompimento de laço, né? Esse corte do cordão umbilical, para que eu pudesse desenvolver o projeto que eu desenvolvo hoje. Sim. Talvez hoje nós estamos aqui desenvolvendo esse momento aqui bacana, que talvez é uma coisa que ele não faça lá. Se fosse cômodo, talvez você estaria lá até hoje. Sim, vezes, né, se fosse os planos de Deus, eu acredito que Deus é soberano em todas as coisas. Então, o primeiro passo é isso, não importa o que você passou no lugar que você frequenta, que você frequentou ou que você está. Pense o seguinte, que a mesma fonte não pode jorrar duas águas. Então, se você é um cristão genuíno de verdade, se você ama o evangelho, primeira coisa, igreja é lugar de gente doente. Segundo, se você quer procurar a igreja perfeita, você nem pode estar nela, porque você é imperfeito, você vai estragar a igreja, já começa por aí. E a terceira coisa, ame, enquanto você estiver no lugar, dê o seu melhor, ame de todo o coração o ministério que Deus colocou você ali pelo tempo que Ele colocou e faça tudo o que você puder para que aquele ministério cresça. E quando você se desligar, por qual motivo que seja, não precisa ficar falando para os outros, porque quem te justifica é Deus. Isso acaba fazendo mal até pra gente, né? Terrível, porque se torna natural. Você falar mal se torna uma coisa normal. Nossa, isso ia ser bem feio, é muito doido isso, né? Era até bom a gente falar sobre isso. Tipo assim, às vezes as pessoas, obviamente, né? As pessoas vêm procurar a igreja, seja essa, seja qual for, tipo assim, procurando um lugar onde ela possa se sentir segura e tal. Só que muitas vezes você também tem que entender que, tipo assim, é um aglomerado de pessoas que talvez é como você. Está doente, está chorando, está com alguma dificuldade e vem para a igreja. Então, são um aglomerado de pessoas doentes. Entendeu? Exatamente. Não só porque alguém está ministrando ou alguém está ajudando em alguma coisa, quer dizer que aquela pessoa é perfeita e que provavelmente ela vai te magoar também. Doentes é diferente. Exatamente. Né? Como numa família, num casamento, todos são diferentes. Cada um tem uma personalidade.
E isso aí é bem engraçado também, porque ninguém é igual. Entendeu? Sim, sim. E eu nunca escutei isso. Alguém falar assim na igreja, pô, você tá vindo aqui, você que é visitante, você que é membro, tipo assim, não se espante se alguém te machucar, se alguém te magoar, se alguém falar uma coisa que você não gostou. Porque talvez a gente deixe de falar sobre isso. E talvez muitas vezes você saia da igreja por causa disso. Mas a gente está te falando que é bem provável que alguém te magoe. O mais maduro é você não sair desse lugar. Talvez se você vê que, pô, é uma igreja bíblica e tal, continua nessa igreja que você frequenta. Porém, se isso te machucou, vai lá e conversa com a pessoa, cara. Não deixe criar uma barreira diante de você. Esse é laço. Você deixou criar uma barreira, criou algo no seu coração. Já não tem mais aquela comunhão. Porque o que é a igreja, gente? A igreja é lugar de comunhão. Igreja, do latim, vem eclésia, significa isso, comunhão, juntamento de pessoas. Se não tiver a comunhão, o porquê eu e você está aqui, eu e você, nós somos totalmente diferentes. Você faz 1 milhão de coisas que me irrita, inclusive, me irrita. Você faz 1 milhão de coisas que me irrita. E me irrita, mas isso não me impede de andar com você, por quê? Porque o seu direito acaba onde começa o meu e vice-versa. Então, eu acho que você aprender a respeitar o teu próximo, lidar, é óbvio, pastor, tem gente que é difícil, insuportável, tem gente. Tem gente que é enviado. Né? Não. Tô falando de detalhe. Se esforça mais um pouquinho. Então, tipo assim, tem gente que é filho do capiroto. Parece que o cara tá ali no meio para causar discórdia, sabe? Mas aí quando é assim, você junta com 2, 3 irmãos, fala com o pastor. Uma das coisas mais top que tem no nosso ministério, que pouquíssimas vezes tivemos, foi fofoca. Tanto que as pessoas que começaram a tentar fazer uma fofoca já nem estão mais aqui. Porque as pessoas que já têm tendência para fofoca, elas continuam fazendo fofoca. Sim. É mais forte do que elas. E elas já nem estão mais aqui. Não é podre, apodrece a alma. Tanto que em Provérbios diz assim que existem 6 coisas que o Senhor odeia e a 7ª ele abomina. E ele vai falando. Ele fala assim, mão que derrama sangue inocente. Sim. Ele não gosta. Mas aquele que semeia contenda entre irmãos, ele abomina. Sabe o que é abominação? É quando Deus vomita, Deus tem ânsia de vômito acerca disso daí. E é a coisa que todo mundo faz. Então, assim, o que eu acho de mais importante, tente sempre ficar o mais longe de contenda possível. Tente sempre ficar o quanto mais longe que você puder de fofoca, porque isso vai fazer bem para sua alma. Quando alguém vier falar para você de alguém, você fala assim, cara, a pessoa não está aqui. Vamos chamar ela para ela poder se defender, ou não vamos falar, porque isso não vai edificar a nossa vida. Isso é muito doido, né? Pode parecer clichês que a gente está conversando. Os caras estão querendo parecer correto. Aí você fala assim, ai pastor, então quer dizer que o senhor nunca falou nada de ninguém? Já, isso me fez mal. Automaticamente o Espírito Santo já me constrangeu. Eu fiquei pensando, cara, por que eu falei isso? Sim. E eu acho que quando você trabalha isso no seu caráter, é onde você começa a cada vez mais ficar semelhante a Cristo. Sim. Porque, sabe qual é o problema? Você que está me assistindo, você sabia que se Jesus estivesse vivo hoje, e ele falasse as coisas que ele falava na cara dos discípulos, pouquíssimas pessoas seguiriam Jesus? Sim, com certeza. Porque hoje, se você ainda fala assim, você fala assim, cara, você arregaça comigo e eu ainda continuo com você. Se fosse antes? Não, isso aí eu ia falar certeza, na primeira. E por que você aguenta? Porque a gente vê verdade, a gente é moldado. É uma das coisas que a gente comentou sobre, se você ficar chateado e não sair. Por quê, cara? Porque talvez seja um processo de Deus na sua vida. Como ferro afia ferro, não é? Então, tipo assim, às vezes o que eu não gosto nele, ou, enfim, isso não é nem gostar, porque a gente não gosta de ser confrontado, e muitas vezes ele me confronta. Então, tipo assim, se eu decidir simplesmente, eu não quero ser confrontado, eu saio e acabou. E qual mudança isso vai ter em mim? Entende? Então, eu acredito que mais seja por isso. Na verdade, acho que a questão do confronto é uma questão de evangelho. Sim. A gente pode pegar o evangelho aqui, ó. Vou abrir o evangelho para você, tá? Vou abrir o evangelho em qualquer lugar aqui. Põe o dedo. Escolhi um lugar aqui. Caiu em Filipenses capítulo 3, versículo 6. Vamos ver o que diz aqui. Mas o que para mim era lucro, passei a considerar como perda, por causa de Cristo. Mais do que isso, considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Jesus Cristo, o meu Senhor, por quem perdi todas. O evangelho, já irmão. Já confrontou. Não, já confrontou, perdi. Quem que quer que você fazer uma pregação de você vai perder? Ninguém quer. Sim. O evangelho é isso. Olha só. Vamos mais para frente. 4:2.
Deixa eu ver aqui. Olha aqui, no 4:1. Portanto, meus irmãos, a quem amo e de quem tenho tanta saudade, vocês que são a minha alegria, a minha coroa, permaneçam firmes no Senhor. Você precisa permanecer firme em alguma coisa que é fácil? Não, você só vai permanecer firme em alguma coisa que é difícil. Tem que permanecer, porque senão você perde. Se a gente continuar aqui, ó lá, e finalmente, versículo 8, finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente, de digno, de louvor, pensem nessas coisas, ponham em prática tudo que vocês aprenderam e receberam e ouviram e viram de mim. Paulo está ensinando o seguinte, a gente tem que ser imitador de Cristo, beleza? Beleza? Porém, Paulo está falando assim, tudo que vocês aprenderam de mim, Cristo, cara, ele deixou aqui a palavra e deixou os homens de Deus. E existem muitos de Deus e muitos falsos profetas. Mas o que eu tento ser para vocês? Eu tento ser o exemplo. O que você vê em mim, por exemplo? Sem maldade, pode falar aqui ao vivo. Cara, é até engraçado, né? Porque o Vini é um amigo próximo meu, assim. E eu vejo um cara íntegro, ele nunca... Como que eu posso falar? Eu nunca vi ele pisar fora da faixa, vamos falar assim, né? É legal isso, eu não sou melhor do que ninguém, tá, gente? Mas quanto tempo a gente caminha junto aí? Uns 4 anos? Uns 4, 5 anos. Quantas vezes você já viu eu fazer alguma coisa errada? Nunca vi. E você anda comigo dentro da minha casa, você tá nos bastidores do negócio. Ou você acha que isso é uma máscara que eu tô vestindo? Não. Se fosse, eu era a primeira pessoa a sair fora. E detalhe, você ia ser a primeira pessoa a ver, porque você anda na minha casa, você vê o Vini sem ser o Vini pastor, você vê o Vini Zé Ruela ali, vamos dizer assim, né? O Vini falho. Acontece o seguinte, o Vini das gambiarras, eu tenho milhões de pecados. Eu sou pecador, miserável pecador que eu sou. Mas eu me esforço ao máximo, é o que ele falou aqui, ó, tudo que for bom, tudo que for nobre, tudo. Eu me esforço ao máximo porque eu quero ser exemplo para vocês, para que vocês olhem. Porque falar que Cristo é exemplo, fácil, perfeito. Falar que Paulo, o cara que curava, o cara que foi o maior escritor do Novo Testamento, é fácil. Mas agora, o legal não é você ver alguém que convive com você e você falar, pô, dá pra ter uma vida legalzinha aí. Vamos falar, uma vida legalzinha. Dá pra levar uma vida equilibrada. Eu acho que isso que cada um de nós tem que se preocupar. Sim. E é muito doido que, como o Vinícius falou, ele é íntegro e tal. Mas isso não quer dizer que talvez ele não seja humano também. Não, falho. Por exemplo, não só ele, eu tô dizendo todo mundo, galera. Tipo, você que vai numa igreja, você que frequenta a tua igreja ou frequenta essa igreja, tipo, vão ter comportamentos nossos que você não vai se agradar. Mas, tipo assim, que você entenda que, cara, saindo da porta ali pra fora, eu pegar o carro e ir para um posto de gasolina, eu pegar o carro e ir para o meu trabalho, ou eu fazer qualquer outra coisa, então natural. É natural, e eu também estou sendo crente fazendo isso. Obviamente que no nosso trabalho, que no nosso dia a dia, às vezes as coisas nos deixam nervosos e, tipo assim, às vezes você sai um pouco da linha, mas logo você se arrepende, você pede perdão para quem que você tem que pedir, ou você tem que... Entende? Mas, você tipo pede assim, aqui, Senhor, dá 5 minutinhos só para mim aqui. Exato, mas, tipo assim, cara, eu não sei o porquê que a gente tem na nossa cabeça que, tipo assim, quando a gente vê alguém aqui ou alguém falando, tipo assim, que a gente acha, nossa, aquela pessoa é super crente que, nossa, eu nunca vou conseguir. Cara, é muito mais simples, que o pastor sempre fala pra mim, cara, leva as coisas mais simples, sabe? Não quer dizer que as coisas sejam mais fáceis ou levadas de qualquer jeito, mas, tipo assim, coisa simples, ser fiel naquilo que está escrito, ser um bom pai, um bom marido, um bom empregado, ou um bom patrão, sabe? É só isso, eu acho que é só isso, né, pastor? É tipo só assim, isso. Muitas vezes as pessoas acham que, tipo assim, precisa de que nem o Vini falou sobre a integridade dele, tipo assim, talvez você fale, nossa, nunca que eu vou conseguir, mas olha que legal, o cara anda com ele há 6 anos e ele é super... Mas, não, cara, é super ninguém humano, quer sabe? rotar santidade, é ridículo. Exatamente. Se você olhar a parábola do fariseu e do publicano, um olhava para o chão e dizia assim, Senhor, eu não sou digno de nada, eu não falei isso para me engrandecer em momento nenhum. É pelo contrário, eu fico feliz
de saber que de alguma forma eu ainda assim consigo, diante das minhas falhas, dos meus pecados, Sim. da minha mente podre, que se eu deixar ela pensa um monte de coisa ruim, Exatamente. errado, porque é fácil muitas vezes você por fora ser aquela casca, né? Por fora boa viola, por dentro pão bolorento. Eu acho que é muito fácil você vestir uma máscara e por dentro gostou, né? Nossa, essa é muito boa. Essa E é boa. antiga também. Né? Então, eu acho muito fácil isso, mas eu fico satisfeito, né, de falar, poxa Deus, de alguma forma o teu Espírito Santo me ajuda a tentar ser um exemplo ainda para alguém, mesmo diante de todas as minhas falhas e limitações. E quem segue o senhor, né, enxerga isso também, como uma pessoa íntegra, porque senão não estaria ninguém. Eu acho que o cara também não consegue esconder muito tempo uma máscara, né? Sim, com O cara certeza. passa ali uns 6 meses, quando daqui a pouco tá mostrando quem a verdade é. E detalhe, quem me conhece sabe o cara que eu sou, mano. E tem hora que eu falo coisas pra eles, esse aqui principalmente, arregala os olhos desse tamanho, tipo assim, você não fala isso aí perto dos outros, né? Eu falo, não, falo perto de mim. Isso não quer dizer também que ele seja falso, gente, mas é o que eu falei pra vocês, da gente não ser aquele cara que senta aqui falando, nossa, eu queria... Aleluia. né? Aleluia. Eu queria que ele fosse total... Mas aí você vira as costas, tipo, e vai pra tua casa e você sabe quem você é. Entende? Então seja mais natural, cara. Tipo, às vezes isso que ele fala, às vezes tipo, coisa natural. Que isso também é um trabalho de Deus na minha vida, que isso foi muito, tipo assim, eu era essa pessoa que eu tô te falando, de sentar ali e falar, nossa, se eu ver o pastor, alguém dá R$2 e ele não perceber que deu R$2 e ele não devolver, eu nunca mais apareço Se eu não ver o pastor de terno e gravata, eu não Gente, volto sempre, mais aqui. exatamente. Se eu ver, quantas vezes, né, a gente Pastor vê não pode estar brincando. Tem que ser Isso, sempre totalmente sério. Exatamente, O Vini exatamente. pega e lança aquele zumbi gospel no meio da pregação. Né? Exatamente, faz as imitações dele, os exemplos ridículos que ele sempre dá, que ele acabou de dar. São os melhores Mas, exemplos. Tipo, cara, é isso, mano. Às vezes a gente fica procurando uma... Não existe isso, gente, de verdade. Talvez se você acha que seja assim, é uma coisa que Deus precisa tratar em você. Porque essa pessoa que talvez está tentando te mostrar um perfeccionismo que ela não tem e não existe. Não, que nenhum ser humano existe, né? Você entende? Às vezes até tá te atrapalhando na fé. Uma vez eu conversei com a minha irmã e eu tava falando pra ela, né, sobre algumas coisas que eu vivi com Deus e tal. E ela também contando pra mim. Eu falei assim, Lê, você acredita que às vezes até os milagres que Deus fez na nossa vida, a gente contando talvez pra algumas pessoas, não vai ser bênção pra essas pessoas, vai ser maldição? É até louco você falar, mas por quê? Talvez essa pessoa que está ali, ou essa pessoa que você se encontra no seu serviço e tal, tipo, ela está carente. E ela fala, pô, Deus faz isso na vida daquela pessoa e não faz na minha. E é um milagre que para você foi super importante, mas a gente precisa ter, às vezes, sabedoria sobre o que falar e para quem falar, entendeu? Então, às vezes, o pastor ele pode ser ele mesmo, vamos dizer assim, pra gente, porque ele sabe que, independente do que for que ele for fazer, a gente conhece o coração dele. Então, ele pode contar, às vezes, um defeito dele, uma dificuldade dele pra gente, que a gente nunca vai achar ele menos de Deus por isso, não é? Você acha que você tá aqui para confirmar isso também. E ele vice-versa pra gente. Com certeza, ele sabe dos nossos podres e a gente conta pra ele muitas vezes. E eu arranco a alma. E arranca a nossa alma e, tipo assim, dó nem piedade. ora e tá tudo bem, tá ligado? Não tem, isso. é indiferente. O relacionamento da gente nunca pode mudar devido... Eu ia falar, tava congelando Tava minha frio nuca pra um aqui. cachorro aqui atrás, É né? isso. Então, tipo assim, eu acho que a gente tem que pensar assim. Uma coisa que eu tenho uma facilidade muito É grande de perdoar, né? na verdade, eu acho que não chego nem a criar o sentimento para depois ter que perdoar. Eu tenho essa praticidade. Isso é um bom. Falar em perdoar, qual que é a conta que tem que fazer mesmo? 70 vezes 7 por né? dia. E acumulativa, né? Não, é pra não ter como. Então, tipo assim, eu acho muito interessante porque eu tenho essa facilidade de passar por cima de coisas graves que muita gente nunca mais nem olharia na cara, ou então se falasse que eu perdoei, mas nunca mais ia querer relacionamento, eu tenho essa facilidade. Eu acho que isso é um dom. Sim. Deus me deu, isso é bom pra mim, Com porque certeza. é mais fácil. A minha esposa, ela já tem uma dificuldade maior, ela fala, eu não sei como você consegue! Aí eu tenho que falar, não, mas não resolve, e trabalhar. Vanessa, a gente quer você aqui, viu? Exatamente. Um dia a gente vai sentar com a pastora aqui também e ela vai mostrar os benefícios e os malefícios de ser uma esposa de um pastor também. Nossa, É muito doido isso, nossa, né? coitadinha. Não só por ele, mas tipo assim, muitas vezes a gente, a gente que tá nos bastidores, a gente vê o ralo que ela dá também e muitas com vezes certeza. o crédito vai só pra ele, tá ligado? Não que ele queira isso, mas a gente é bem tentado a dar todo o crédito pro pastor e a ajudadora ali que tá, a submissão Você dela, tira, né? por exemplo, né? Desde quando nós começamos o ministério, eu sempre disse que eu não gosto dessas lenga-lenga de ficar
fazendo dia de pastor, dia não sei o que. A gente fala isso, mas no fundo a gente quer, né? Sim. Essa é uma verdade, É bom né? ser agradado É também, bom, né? né? É bom você ser de vez em quando reconhecido por algo que você faz. Mas o que eu falo é aquela idolatria em si, que a gente sabe que existe muito. E muitas vezes no meu aniversário, todo mundo vem, me cumprimenta, dá presente, tal, tal, tal. E no dia do dela. aniversário dela, ninguém nem lembra, cara. E isso destrói ela. É óbvio que no final dos tempos agora, nos últimos anos pra cá, A gente melhorou, né? o pessoal melhorou bastante aqui da igreja e isso não tem acontecido. Mas assim, eu sinto essa diferença, que comigo as Sim, pessoas são não, mais... é natural, apesar de que eu falo pra ela, né? Quanto mais você dá, mais você recebe. Eu sou muito mais próximo, muito mais persuasivo com as pessoas, insistente com as pessoas do que ela, que é o jeito é o dela. jeito de cada um, né? Mas eu acho que por trás de um grande homem sempre tem uma grande mulher. Sim, com certeza. Então, tipo assim, ela, como minha esposa, ela é uma pessoa que, diante de todos os problemas que ela tem passado ultimamente de saúde, ela supera muita gente que não é doente, mano. Porque ela não deixa de ser esposa, ela não deixa de ser mãe, ela não deixa de ser dona de casa, ela não deixa de cuidar da loja e ela não deixa de me acompanhar aqui na igreja. E a gente vê, às vezes, a dificuldade dela, né, de vir aqui e falar em público. Tipo assim, teve vezes de eu estar aqui com o violão aqui e ela tá aqui e ela tá com o microfone assim, ó, tremendo. E tipo, e quando ela abre a boca... Você já começa a chorar. Eu já choro, Hã? tá ligado? Não Porque aguenta, eu né? não aguento, mano. Quando ela começa a falar, eu não aguento. Então, tipo assim, somos nós por trás das câmeras, por trás dos bastidores, né? Todo mundo tem dificuldade. Às vezes a gente tá aqui conversando e você nem sabe, às vezes, as nossas dificuldades, as coisas que a gente passa, como a gente não sabe a de vocês também. Quando vocês entram aqui na igreja, a gente vê só um rosto bonito, né? Talvez você ali adorando ou fazendo o que for, e a gente não conhece a tua realidade. Voltando lá a história, para não perder o fio da meada, então a gente ficou Ela tá zoando aqui, agora eu que virei o assunto. Ela é. A gente, voltando lá, a gente ficou quase 2 anos numa Isso. igreja e fomos para uma outra igreja onde a gente tinha uma leva de amigos. E amigos, assim, de até, não vamos dizer infância, porque eu cheguei já com 17 anos em Guaiçara. Mas amigos da nossa juventude toda, assim, fomos para essa igreja, que era o oposto da primeira que eu fui no estilo. Uma era totalmente pentecostal e a outra já era totalmente church, já era totalmente... Parede preta. Como é que chama ou quando o estilo de música de hoje mesmo? Worship. Já é worship, né? Então a gente viveu ali também quase 2 anos. Ali teve umas tretinhas, né? Não teve como. Uhum. Mas assim, os pastores, cara, eles eram incríveis como pastores, mano. Vini, tinha coisas teológicas que você não combinava? Sim, inclusive... Barulhão. Um abençoado, parceiro. Beleza, né? Deus te abençoe. Deus abençoe você. Que seu motor não funda. Tinha água e óleo nesse motor, não me... Então, tipo assim, eu saí justamente por algumas dissensões teológicas, né? Não concordava mais. Por quê? Naquela época eu já tinha começado a fazer faculdade. Então você já estava se aprofundando tanto Não, na aí palavra, o negócio né? começou a estreitar, porque aí eu comecei a assistir uns caras meio loucos na internet. Eu comecei a assistir uns Ed René da vida, assistir uns Ariovaldo Ramos, assistir o Caio Fábio. E esse último pastor, inclusive, ele falava assim, quando eu falei pra ele que assistiu o Caio Fábio, ele era careca, tadinho. E os pouquinhos de cabelo dele já quase arrepiou já na hora. Ele não assiste esse cara, não. Mas assim... Se você perguntar para mim, o que você sente por esses pastores, né? Que era o pastor Anádio e o pastor Marcos. Cara, eu amava ele, eu amo. Assim, eu não posso falar amo eles de paixão, parece hipocrisia, né? Faz muitos anos que a gente não se vê. A gente até que ficou meio ferpado ali, sabe? Mas, tipo, eu amava estar com eles aí, porque ele era muito da hora como pastor. Eu acho que, assim, eu vou ter que comer muito arroz e feijão para ser um pastor como ele era pastor das pessoas, mano. O amor, assim, sabe? O carinho, o trato, a brincadeira. Ele dava uma mordida, não sei, assim, ó. Era uns negócios muito loucos. Eu sinto saudade desse tipo de coisa. De verdade? Mordida, ele te mordia, assim, brincando, sabe? E era umas coisas, assim, carinhosas que ele tinha e eu aprendi com ele essas coisas também. Então, a nossa saída, depois a igreja também até deles acabou acabando, ele foi embora, né, nem ali. Mas, assim... São pessoas que eu tenho admiração. Foram importantes, né? Como você Foram disse. importantes para minha vida, porque eu aprendi algumas coisas com ele, que hoje eu gostaria muito de poder usar isso, sabe? E muitas vezes não consigo, você vê como é dom. Sim. E isso não me impede de amar a vida dele, de desejar toda a felicidade, alegria e prosperidade para a igreja dele. O que eu peço é que Deus abra os olhos espirituais dele, por exemplo, para que ele enxergue algumas coisas que eu enxergo, que talvez...
faça sentido só para mim, não faça para os outros. Talvez não comprometa a salvação, não sei. Sim. Mas eu oro acerca disso. Mas, tipo assim, cara, eu hoje sentaria na mesa com eles, trocaria ideia, contaria lembranças boas. Eu tenho muitas fotos, você entrar no meu Facebook, eu não paguei nada, mano. Nada de lugar nenhum. Você entrar no meu Facebook e rolar 8 anos atrás, você vai ver foto minha orando na Jesus Cristo é Poder. Você vai ver foto minha junto com o pastor Kleber em vários momentos. Mas qual Face? Você tem 15? Nossa, o cara... Gente, isso é verdade. O cara tem 25 Facebook. Teve um dia que ele veio falar assim pra mim: mas também eu te marquei lá no Facebook, você nem viu. Eu falei: qual dos Facebook? Porque tem uns que nós não conseguem nem aceitar. Agora, esse aí que você falou não tem nada no bigode, no bigode. Você não responde mesmo as pessoas. Não, se ele marcou eu tenho uma dificuldade. Vai aparecer pra você. Então, desculpa esse rapaz. Então, tipo assim, desculpa, hoje eu sentaria na mesa com eles, assim, pra falar dos momentos bons que vivemos, pra dar risada, pra abraçar. Então, tipo, olhando por esse contexto, cara, eu acho que independente de tudo que acontece, as divergências, as diferenças de opinião, isso mostra... Aí se você falar, e quando você saiu de lá, você não falou mal? Falei, mano. Falei mal. E depois, com certeza, se arrependeu também. Não, a prova disso que eu tô aqui hoje, numa entrevista, dizendo que eu não deveria ter feito isso. Mas a maturidade é a mesma coisa se você perguntar para eles. Você falou mal? Eles vão ter que ter coragem para falar. Também, nós ficou com raiva do que ele fez. Sim. Porque a gente saiu e quando saiu a gente deu uma arregaçada, porque a gente não concordava com algumas coisas ali, né? É óbvio que a gente evitava falar nome, mas as pessoas sabiam do que a gente estava falando. Sim. Tanto que tem vídeos nossos lá de quando era Vini... PGD. Não, essa pergunta fizeram aqui. Essa pergunta já fizeram aqui. Eu acho que foi o perfil da igreja. Eu queria saber quem foi o sacaninha que mandou essa pergunta. Como é ser o PGD Vini? Então. Unção, graça, gente, não, estatura. Isso aqui, ele tinha uma... Depois vocês vão no... Tem até o meu canal, né? É o meu canal do YouTube ainda. É o mesmo. É os primeiros vídeos. Tá lá. Se dá uma palha. Não, tá lá. Pode ir lá. Autoridade. Foi lá. Pastor Vinícius Pereira, né? Pastor Vini tá agora. Bem simplesinho. VINI. Põe lá, gente. É uma benção de assistir. Você vai ver. Tá lá. A vinhetinha dele, eu acho que era quando ele era tipo penteca no máximo. Tava lá assim, aparecendo uma menina super poderosa, né? E assim foi criado o pregador Vini. Tava lá, poder, unção, graça. Aí aparece ele assim, muito bom. E aí tinha o nome de outra pessoa naquela época, eu apaguei pra pôr o meu, tá ligado? Você pegou de alguém. Era de alguém. E era na época que a gente filmava com aquela Cybershot ainda. Tipo TechPix. Isso. E aí foi isso. Depois que eu saí dessas duas igrejas, eu fiquei um tempo em casa, já revoltado, já tipo meio que um desigrejado total. Né? Quanto tempo você ficou sem frequentar nenhum? 3 meses. E Mas você ia, tipo, picado em algum curso? Não, ficamos só assistindo, só pregação. Naquela época eu assisti só Ed René. O Ed René era meu pastor, nem sabia que eu existia. Nem sabe que eu existo, mas já era meu pastor. E eu ficava assistindo ele. E nisso eu estava fazendo a faculdade já. Eu tinha começado a faculdade. Aí depois de 3 meses eu não aguentei, eu queria ir em algum lugar. E a gente conheceu uma igrejinha, cara, pequenininha, acho que não dava o tamanho desse altar aqui. Nossa. E não tinha nada, era aquelas igrejinhas que faz o playback. E o pau quebrava. E o fogo descia, e deita a Deus, e glória a Deus, aleluia. E nisso, eu comecei a frequentar, eu tocava um violãozinho da época que eu era os sertanejos da vida, né? Zezé. Os Zezedes da vida. E eu falei, pastor, que eu tocar um violão. Não, e era só uma caixa de som, aqueles microfone carnicento que todo mundo babava, todo mundo... Tinha capinha? Não, nada, não. Podre, mano. Aqui tem umas capinhas, de pano. Mas vai daí. Era todo mundo gritando naquele microfone. E aí, que eu levei o violão, pluguei numa cara, uma caixa daquelas quadradas que esfarelava embaixo, tá ligado? Você arrastou com você? Ai, calma aí. Aí eu liguei o violão e comecei a fazer o violão. Aí nisso chamamos um primo da Vanessa, que também foi, e nisso eu fui fazer um culto no lar na casa do Rafa. Nossa. O Rafa da Tayane. Isso. Eu acho que ela tá na live, se eu não me engano, ela tava na live. E aí eu fui na live. Eu fui fazer um culto no lar, começamos com as ideias, pastor, vamos fazer essa igreja crescer. Aí depois nós já alugamos um prédio maior, e eu dando ideia pro cara, que eu tava na sede de fazer o negócio acontecer. E ele lá na igrejinha, não queria sair, não, vamos esperar, eu fiz o contrato de 1 ano ainda aqui no prédio. Falei, cara, não
cabe 30 pessoas aqui, não dá. E querendo crescer, já alugar um prédio maior. Eu falei, eu alugo no meu nome. Nossa, você sabia que não. era Deus, né? Nossa, e eu Ali, queimando. E aí falei, vamos fazer culto no lar. Culto no lar é da hora pra você trazer gente pra igreja. Aí a gente foi fazer culto no lar na casa do Rafa. Aí chegamos lá, fizemos um culto no lar lá na casa dele, tocando os violãozinhos, tá? Aí no final do culto ele já pegou o baixo dele, já ligou na caixa. Já. Aí eu falei, vamos pra igreja, dá pra nós tocar. Aí ele, bora. Tá até hoje, nunca mais parou. O Rafa gosta pouco de tocar, né? Nossa, ele delira em Jesus aqui, ó, as notas. E aí a gente ficou lá nessa igrejinha uns 4 ou 5 meses. Aí eu comecei a ajudar o pastor, abria culto, pregava. Fiquei o braço direito do pastor. Mas até então, não, você já fazia isso também, você já pregava. Eu pregava em igreja, a oportunidade que eu ficava desesperado. Eu queria oportunidade, era oportunidade. Quando eu tava na Promessas ainda, eu já saía pra pregar fora. O pastor ficava louco, ele falava, você vai ficar aqui ou vai ficar lá? Eu falava, pastor, mas eu não tô faltando. Quando o culto, eu mal cheguei na igreja, já comecei a ajudar a mexer no som. Aí já mandei um terninho, pá, aquele cinza lá, né? Que o pastor, um cinzinha, pá, que eu tinha, slim, ficava rasgando em mim. É esse aí que você vai fazer meu casamento? Você vai ter que alugar um terno pra mim, viu, Fião? Eu quero aquele azul que tá usando agora, um azul, tipo marinho, assim, slim. Eu quero um desse pra mim fazer beleza, casamento. Senão não tem a benção. E aí, beleza. Aí eu indo pregar fora e ele vinha dando umas cornetadas de vez em quando, né? Eu falei, mas eu não falto no culto, eu tô aqui, 6 horas da tarde já tô, e eu ia pregar, cara. Ponto de pregação, por exemplo, da Rose Moretti, que tinha lá no Lean 5, ela morreu já, faleceu. Certo no céu, nós... E o PGD Vini lá. PGD pregador Vini, porque eu não podia ser chamado de pastor, que eu era só pregador. Aí eu me apelidei de pregador, porque não era nada, né? Na Promessas que eu e a Vanessa, nós fomos levantados ao diaconato. Nós primeiro fomos cooperador por uns 8 meses, aí teve a unção para consagração para diácono, e a gente foi consagrado a diácono. E aí depois disso a gente acabou saindo e fomos para essa igreja aí. Aí tava lá ajudando o pastor, braço direito, tal, do pastor, só que como essa era uma igreja muito pequena, eles davam muita oportunidade. Qualquer um que chegasse lá, de terno, oportunidade está aberta. A pessoa subia lá e pregava. Você não sabia de onde era, de onde veio, se prestava ou não prestava. Aconteceu isso aqui, né? Aonde? Uma vez aconteceu, de a pessoa vir pra... Bastidores da igreja. Do cara chegar achando que ia vir ter a oportunidade de chegar no sei e falar, pastor, eu queria ter um tempo lá. Eu não lembro. Você não lembra? Eu não lembro. Sério? Claro que teve. Eu sei de um cara que veio pedir isso, que é pra mulher dele subir cantar. Isso, e depois você ele falou, não tem isso. Aí eles foram embora. Isso assim. Inclusive eu vi ele ontem, passei na rua e vi ele ontem. Você conhece? Conheço, é de Guaiçara. E aí, beleza, a gente foi para essa igrejinha e tava lá, e aí começou a dar muita oportunidade, um monte de gente falando baboseira, a Vanessa já não tava aguentando mais. A Vanessa sempre foi a que me colocava freio. Porque eu, se deixar, eu viro pentecostal, Thunder do poder rodando e vou embora, você tá entendendo? E ela falou, eu não vou mais, não quero mais saber, não vou mais. Aí eu falei, não, amor, porque eu sou muito persistente, não é assim. Vamos fazer o seguinte, aí vai ter o culto dos jovens no sábado, e eu que vou pregar no culto dos jovens. Você vai no culto dos jovens, se for ruim, aí você não vai mais, beleza? E eu falei, não, eu vou pregar, não tem como ser ruim, né? Aí né? Ele foi na passada. Aí beleza, chegamos lá, era a igreja que mandava carta convite para as outras igrejas. Aí vinha gente de tudo quanto é igreja, e eu que ia pregar. E começava... A igrejinha pequena lotou. Não, a igrejinha cabia 30 pessoas, tinha 50 lá dentro. Tuchado de gente. Foi lá que nasceu o Corona, inclusive. Aí, cara, vai vendo a cena. Eu lá, esperando para pregar, ele colocou uma menina para poder dirigir o culto. E essa menina foi dirigindo o culto. Aí tinha aquele monte de oportunidade de louvor. Coloca o CDzinho no playback. 3 minutos pra você pregar. Não, calma. E colocou as cartas, não, tinha 15 igrejas, foi 15 oportunidades. 15 oportunidades, o povo lá, tudo feliz e tal. E aí chegou a última, a menina era pra mim subir pra pregar, a moça falou, tem uma moça ali que pediu uma oportunidade. Aí então, tá bom. A menina pegou o microfone e não soltava mais. E começava a fazer assim. Porque tem gente aqui que só tá pensando nas vestes, na roupa. E a Vanessa, era uma igreja humilde, a Vanessa era a que mais estava bem arrumada. Porque tem gente aqui que só veio para se aparecer. E ela falou uns 40 minutos, só isso. Porque tem gente que aqui achando que a roupa dela é melhor que a outra, só ficou falando isso. Isso era pra pastora, certeza, né? Não
não sei, mas acontece que olha as ideias, mano. Aí, acabou, ela desceu, aí eu fui pregar. Tinha 5 minutos. O Vini pegou o microfone pra pregar, falei errado. Aí o pastor já acabou o seu tempo. Não, pastor, aí eu peguei o microfone, cara, uma mensagem, eu tenho até hoje essa mensagem guardada que chama Deus, o projeto de vida perfeita. Eu tenho essa mensagem esboçada guardada. É uma mensagem linda. E aí eu tive que me apertar passando do horário para pregar a mensagem em 20 minutos. Beleza. Vanessa já voltou com as mãos para trás, né? Já voltou com as mãos para trás para casa. Não vou mais, eu falei, não, vamos no culto amanhã, o último domingo. Aí se você não for, chegou lá o pastor, porque ontem foi uma bênção, glória a Deus, aleluia. A palavra foi abençoada. Eu falei, olhei para Vanessa aí. Falei, valeu. Tá vendo? Ela falou, a irmã subiu aqui. Nossa, mano. Nossa! Os caras só lembrando. Não, porque era muito. O Vini já levantou. Vai, amor, nossa vez agora. Porque acontece o seguinte, mano, era muito uso e costume. Entendi. As ideias dos caras é coisa de veste, a ideia. Essa igreja acabou também, teve os problemas lá e desapareceu. Aí nisso eu falei, cara, eu vou montar na garagem da minha casa. Aí tinha uns amigos meus que falaram, não, montar na garagem da sua casa. O Rafa falou, eu tô junto, a Jaque também eu tô junto, é o Mané, eu vou também e tal e tal. Falei, então vamos montar na garagem de casa. Aí a Vanessa falou, mas você tem que ir lá. Não, mas você tá esquecendo. Porque às vezes vai ficar vago. Você lembra que começou isso no seu coração, mas ainda Deus falou com você. Eu lembro disso aí, você me contou isso uma vez. Ele vai chegar nessa parte. Você vai chegar ainda ou já... Fala pra mim, que você tava na igreja, que você foi, se eu não me engano, foi você foi falar, avisar o pastor. Eu ia contar agora. Então, ia então contar. Presta atenção nessa parte que é muito legal. Aí a Vanessa falou, mas você não pode ir lá e simplesmente abandonar o pastor. Vai lá, explica pra ele que você vai sair, que Deus tem colocado algo no seu coração. Eu falei, amor, eu vou lá, tal. Ela falou, mas eu não vou não. Aí eu falei assim, poxa, ir lá na igreja agora, era uma sexta-feira. Que o culto tinha culto de sexta-feira, tipo 7 horas da noite. Falar isso pro pastor, cara, eu vou matar o pastor. Ele vai pregar o culto com o coração partido, porque querendo ou não, eu tava ali de braço direito dele, tava ajudando ele ali. Aí o Kleber na época apareceu em casa e eu tava lá quando ele falou, não, vamos embora. Aí ele falou pra mim, né? Kleber 100%, tô com você. Aí, beleza. Aí eu tô lá esperando dar o horário que acabava os cultos, geralmente 8h15 para as 9, começava às 7, acabava 15 para as 9, 9 horas, 2 horas de culto, E aí eu tava lá esperando acabar, e eu fui. Quando eu cheguei, adivinha? Tava pregando ainda, cara. E a igreja era pequena, era pregador de fora e tava pregando. Aí eu encostei na mureta ali, assim, num pilar, e tô lá, o cara já terminando, muito obrigado, que Deus abençoe, tal, finalizando o culto aí. Ele, você aí? Aí eu já, dei aquela olhada pra trás, né? Não tinha ninguém atrás, só os grilos. Não vê ninguém, só você. Aí eu falei, nossa, mano, dei aquela migué, fingi que não era pra mim. Aí o cara, não, você aí mesmo que tá encostado. Viseu, ele levanta sua mão. Olha, é o seguinte, esse projeto aí que você tá em dúvida, esse projeto aí não é seu, é de Deus. Nasceu primeiro no coração dele, ele já assinou embaixo e tá assinado o negócio, não precisa ter dúvida. Nossa, me arrepia, cara. Muito louco, muito louco. Aí o cara desceu, eu fui falar pro pastor, ele falou pra mim, olha, filho, depois disso daqui eu não tenho nem o que dizer, o projeto é de Deus, não é meu, não é seu, é de Deus, nasceu do coração dele, você só vai obedecer. Muito tá abençoado, né? E vai na paz. Muito da hora. Aí a gente começou na garagem de casa com umas 10, 12 pessoas, não deu isso. 10, 12 pessoas, tava eu, a Vanessa, Rafael, a Tayane, a Jaque, o Mané já tava nessa o Mané, tinha mais umas... O Vitinho, a Tina. O Vitinho, né? O Vitinho, a Tina, tal. O Léo. O Léo. Eram umas 12 pessoas, mano. E aí no dia que eu inaugurei, que foi, se não me engano, dia 28 do 7 ou 29 do 7 de 2016. Que foi o dia da inauguração, meus primos estavam aí viajando de fora. E foi um monte de gente e lotou. Lotou ali. Eu tinha umas 20 e poucas cadeiras e as cadeiras da cozinha e lotou. Lotou. E a gente inaugurou e no primeiro mês de igreja a gente doou 1 tonelada em cestas básicas. Nossa, de compra, com meia dúzia de pessoas ali, vamos dizer. Isso, e foi assim incrível. Que surgiu o ministério, cara. E aí foi indo. E na garagem, quantas vezes, eu falo isso, eu já quero chorar. Quantas vezes dava 3, 4 pessoas, mano. E eu falava pra Deus, é isso aí que o Senhor me chamou pra isso?
para pregar para 3 quadras. Eu sei que o mal vale mais para todo mundo. Na teoria é muito lindo essa passagem, né? Prática. Mas eu não acredito que o Senhor me chamou para isso. E por vezes eu entrava para dentro destruído. A Vanessa, calma. Eu falava, mas não é possível e tal. Deus me chamou para isso. E aí o negócio foi vindo até o dia que eu estava bem arrebentado. E tava pouquíssimas pessoas frequentando e parou uns 2 ou 3 carros lá na frente de casa, placa de Lins. E era assim, como era na garagem de casa, a gente saía, Pra ver, né? e aí a Vanessa veio e falou assim pra mim, vai lá e olha. Aí eu fui lá, olhei aquele monte de carro parando no meu coração, já, na garganta, já com aquele negócio. Um monte de carro parando, eu tinha convidado o Maurício, um rapaz que perdeu o braço para dar o testemunho, e aí era o carro do pessoal de Lins que está comigo até hoje. A primeira vez foi o Maurício, minha mãe e meu pai, né? Isso, o Lili também foi, não foi? Eu não lembro. Aí minha mãe falou assim, ô Vinícius, hoje eu vou conhecer uma igreja lá em Guaiçara, eu vou acompanhar o Maurício, tá? Você não quer ir comigo, filho? Eu falei, não, mãe, não vou não. Vocês já tinham saído da igreja? A gente tinha saído da igreja, gente batista. Batista a vida toda. A vida toda, 25 anos, eu nasci dentro da igreja e tal, a gente tinha saído da igreja. Aí minha mãe fazia uns 2, 3 meses que a gente não ia em igreja nenhuma. Aí o irmão Maurício ia dar um testemunho na igreja do Vini, lá na garagem. Aí minha mãe falou assim, eu vou com você, Maurício. Aí foi minha mãe, meu pai e o Maurício nesse dia. Aí minha mãe foi e tal, chegou em casa com o olho brilhando. Disse, nossa, Vini, ô filho, você tem que ir lá, não sei o quê. É a igreja na garagem da casa dele, você precisa ver que da hora. Eu falei, mãe, o que você falou? A igreja na casa. Os caras acostumados com uma estrutura monstruosa. A igreja. O que você pensou? Na hora que minha mãe falou que era na garagem, eu falei assim, nossa, mãe, isso deve estar de sacanagem, né? O pastor deve ser um velho barrigudo que usa terno, não sei o quê. Eu já tava... Nada contra isso, né, Sim. gente? É assim, as ideias, né? Nada contra, ele falou. Nada contra. Porque eu já tava, desgostoso de igreja, não queria mais saber de nada. Aí, no outro domingo, a gente já foi o que aconteceu isso daí. Foi a minha tia. Nossa, mano, meu coração. Aí chegou carros. vários carros lotados de gente, aí entrou Aí chegou todo quem mundo. lá? Lilico. Lili gritando, ó. E pá, pregação. E eu preguei Filemon aquele dia, cara. E eles tinham de manhã, com o pastor Wagner, que eles tinham, como é que chamava? Não lembro. Tipo uma célula. Pessoal, gente, agrega. Eles tinham um negócio que o pastor Wagner também era pastor da Batista, tinha se desligado da Batista, porque não aguentava mais o sistema. O pastor Wagner, infelizmente, faleceu agora com Covid há pouco tempo. Foi uma perca gigantesca para a humanidade, vou te dizer assim, tá? Porque era um homem incrível, com conhecimento absurdo. E aí eles tinham de manhã falado no Agrega sobre Filemon, e eu preguei justamente sobre Filemon. Isso aconteceu num dia só, Bim. Aí, nesse dia, a gente estava falando que a gente ia fazer as camisetas, a camiseta preta dos discípulos, com escrito dourado. Adivinha o que aconteceu? Licão já entrou, comprou pra magos. todo mundo. Primeiro dia que ele tinha ido no culto, ele já entrou lá dentro e comprou camiseta pra todo Que é mundo. isso aí? Eu quero. Aí tipo, eu fiquei falando, depois eles foram embora, eu falei, Vanessa, o cara veio aqui primeira vez, velho, já comprou camiseta pra todo mundo. Será que ele vai comprar, tipo, pra abusar depois ali? Sei lá, que achou que era pra ajudar a gente, que a gente vendeu a camiseta no preço que tava pagando. Mano, mal sabia eu o Que o tipo cara de era gente. monstro. Não é o cara, todo mundo. Já veio Sandra, Edson, veio gente. Que estão até Até hoje, né? A São Lúcia pessoas. do Nilson. Lúcia do Nilson viu a igreja pela internet, não sabia que eles iam vir, chamou lá na página do Ministério de Discípulos. Eu respondi como se fosse um secretária, né? Nós temos o curso, né? Nossa, velho. Tipo assim, né? Você vê, né, cara? Sempre na luta. E aí ela veio para um culto sem saber que eles também eram, e eles eram da mesma igreja, mano. Olha só. Olha que coisa louca. E também ficou até o final. Eles mudaram de cidade até o último dia aqui. Ela, Nilson, pessoas incríveis. Pessoas que me auxiliaram na caminhada. O Nilson, quantas vezes saía do serviço? O Nilson aqui, que montou a gente pintou tudo. O Nilson e aqui, ele nas lixando. tomadas tomando choque, lembra? Nossa, tio tio Edson, Edson, cara, meu Deus. tudo branco de pó, de tanto lixar. O Fábio, a Aline, Fábio, sim. sabe? Todo mundo, cara, é muito louco a história de tudo aquilo como aconteceu. E nisso eu pensando, como é que eu vou ser ungida, consagrada a pastor? Porque eu não estou dentro de uma igreja, o que eu vou fazer? Eu mesmo vou me consagrar ao pastor? Aí nesse meio tempo, lá na garagem, Deus trouxe o pastor Valdeir, cara, que foi um cara sensacional na minha vida. Do nada chegou uma noite, começou a ir nos cultos me ajudar.
falou, pastor, precisamos fazer um momento da consagração, as pessoas já estão pedindo por isso. Falei, pastor, vamos esperar o momento certo. E aí, na inauguração da sede, a igreja transbordando de gente, aí foi feita a minha consagração da Vanessa. Ah, da filmagem lá. Isso, que nós temos, que inclusive. Seu pai tava, né? Isso, meu pai me abraçando. Nossa, né? Louco, E você vai falar nisso aí, ó. Aí já era, E né? meu pai colocando a mão, você lembra que Foi coisa muito louca, mano? E foi esse momento muito louco. E depois disso eu tenho vivido coisas incríveis com Deus, cara. Eu sofri bastante já, com bastante gente, por amor, porque pessoas foram embora, e essa ida de pessoas embora me rasga, né? Porque eu não me vejo o pastor de uma igreja que só vê cifrão e membro, cara. Eu amo as pessoas, tá ligado? E muita gente foi embora, e muita gente que eu sinto muita saudade. Muitos saíram falando mal, e muitos foram embora porque chegou o tempo deles mesmo, que são pessoas incríveis que eu tenho amizade até hoje, e que fizeram foram de suma importância para o nosso ministério naqueles momentos. Pessoas que Deus trouxe, que passaram, porque naqueles momentos precisavam delas. E é isso. É muito Vini, e lá em Guaiçara a gente viu uma coisa incrível, né, cara? A respeito das doações. Foi. Nossa. Era muito louco. A gente ia pra roça, Lilicão, né? O Lilico chegou do nada um dia, ela falou, pastor, o que você acha da gente fazer... As doações de legume. Foi onde ele gravou aquele vídeo? Não sei se foi com não, um rapaz, já outro. era mais pra frente. Então, desculpa, falei errado. Um dia antes. Entendi. Aquele lá foi só um dia antes dele morrer. Mentira. É. Aquele que tem o vídeo na página da igreja? Isso. Que ele conversou com um morador de rua lá. Foi esse dia que um eu tô dia falando. antes dele morrer. Meu Deus. De noite nós fomos num encontro de casal. E ele fez tudo antes, né? E eu tenho Parece. aqui, ó, olha, se você vê como é que é as coisas, né? Se você entrar aqui, quer ver, ó? Tem aqui até Você hoje. gravou? Você Não, deixou tem, salva a tem conversa? até hoje aqui, ó. As conversas com ele aqui, ó. Olha aqui, ó. 3 horas da manhã. Ele me mandou Vai mensagem. falando dele, né? Eu acho que ninguém melhor pra falar dele do que você, né? Que às vezes alguém que tá escutando vai escutar depois, não sabe. O Lilico, cara, ele foi uma das pessoas mais importantes que eu tive na minha vida, né? Pra quem não sabe, hoje eu sou casado com a filha dele, né, Canirelli. E ele foi uma das pessoas que mais me ajudou, né? Quando eu saí do meu primeiro serviço, ele falou, não, filho, fica tranquilo, tudo vai dar certo e tal. Aí passou quase um ano, ele veio com uma ideia que já estava crescendo no coração dele, ele procurou o Vini também, falou assim, não, vou montar uma loja de informática aqui em Lins, e vai ser o sustento seu e da Nirelli, né? Eu falei assim, nossa, tio... 16 de junho de 2019 ele morreu. 16 de junho. Isso. Aí eu falei assim, nossa, tio, é Caraca, fez incrível 2 isso anos daí, já. né? Aí ele montou a loja e tal, com 3 meses da loja aberta, infelizmente ele nos deixou. Aí a gente tentou tocar e tal, mas eu tô falando isso daí só pra deixar claro que ele, pra mim, foi uma das pessoas mais importantes que eu tive na minha vida. E eu tenho certeza também que ele marcou muita gente aqui na igreja. Com certeza. Sabe, muita gente não sabe que ele ajudava as pessoas daqui e ele fazia isso daí de coração, cara. E é uma coisa que é incrível, assim. Que a gente cansou de ver, né? Tipo assim, eu lembro que tava bem no comecinho que eu e minha família tinham chegado e a gente fazia aquele esquema de... A gente fazia aquele churrasquinho, lembra? Lá no Redondo, lá, no pra Redondo, quem não conhece, naquela praça em frente ao Amigão ali. Antes de ter, uns 2 anos isso já. A gente fazia um trabalho lá com os moradores de rua e tal, a gente levava a Kombi, fazia louvor lá e fazia churrasquinho pra eles, pregava e depois, né, fazia um churrasquinho lá com eles. Cansamos de ver, né, ele sair, tipo, do nada, assim, ele sair com algum morador de rua que falava, pô, minha cidade é tal lugar. Ele ia na rodoviária, lembra? E pagava pro cara voltar pra cidade dele. Ele saía tá de ligado? Cafelândia, pegava a caminhonete que ele tinha, a Saveirinho, colocava churrasqueira, colocava a mesa, colocava a cadeira em cima da caminhonete e partia pra cá. Sim, sim. Como a gente comentou do começo, né? É legal a gente falar sobre isso. Que às vezes pessoas te machucam e tal. Uma vez eu escutei isso, tipo, achei meio frágil de efeito, não botava muita fé, mas a real é essa, né? Tipo assim, são as pessoas que nos machucam, mas são talvez outras pessoas ou as mesmas que nos curam, né? Então acho que a igreja tem esse poder também. Muitos machucam, mas existem pessoas essenciais também mais o microfone. que curam a gente também. Isso é muito da hora. Olha que coisa louca. No dia 16 de junho, que já era 16 de junho, a gente tinha saído
a gente tinha saído do encontro de casais, que a gente foi e levou o Mané e a Ni. Mané Eles nunca nunca saem, foi né? pra lugar nenhum no universo. Malemar pra Liz. Lilicão conseguiu. Então dá massa. Aí levou, ele falou assim E pra a mim. Si e o marido dela também A foram. Sil Fumão também foi isso. Aí ele mandou assim, ó. A irmã dela. Ah, legal. Ele falou assim, pra mim. Nossa, fiquei muito feliz de ver a Voni e o Mané lá. Ele chamava ela de Voni também. Acho lindo isso. A Voni e o Mané veio e até foi fazer declaração pra Voni, o Mané. Eu falei, Mané me surpreendeu, tá aqui, ó. 1h50 da manhã. A 1h43 da manhã. A 1h43 da manhã, ele falou assim: obrigado, tesouro, aprendi muita coisa com você e devo isso a você. Aí eu falei: não, tesouro, juntos, o evangelho tem mudado a todos nós. Ele falou: sim, mas tem que ter um começo e um mentor, e foi você. Eu falei: amém. Aí ele falou assim: sempre faz o possível e o impossível por nós. Eu não sabia que em poucas horas ele ia morrer e ele estava despedindo de mim aqui. Uhum. Aqui ele estava mandando uma mensagem. Aí eu falei assim: muito bom quando a gente vê as pessoas como homem de Deus, né? Eu fiquei feliz, eu falei para ele, porque nesse encontro de casais, eu fui convidado para fazer o encerramento. E tava cheio de pastor lá, mano. Cheio de pastor lá. Então para mim foi tipo, nossa, aquele restaurante dos Winos lotado de gente, de pastores, inclusive quem promove isso é um casal, mas ele é de uma igreja que era quadrangular, se não me engano, e o pastor dele estava lá. E quem foi convidado para encerrar foi eu. Aí eu falei assim: nossa, eu fiquei muito feliz de ter finalizado lá hoje. Ele falou: sempre você, e foi por isso que você finalizou. O Espírito Santo de Deus estava lá, estava com você. Ele falou isso aí, era 1h45 da manhã. Aí eu falei: sim, estava mesmo, estou revigorado. Ele falou: amém. Falei: Deus continua abençoando a sua vida. Aí ele falou: fico feliz de ver você bem com a vida. Deus abençoe a nossa vida sempre. Eu falei: você não mede esforços, né? Aí ele falou: fique em paz, Deus está trabalhando. Aí eu falei para ele falar para a Lúcia que eu estava orgulhosa dela. Ele falou: obrigado a todos, mas ela está jananando já. Aí ele falou: então boa noite e até daqui a pouquinho, porque de manhã a gente ia ter o curso, que a gente estava dando um curso chamado Comunicação, Sexo e Dinheiro. E a gente chegou lá, você estava, né? Tava. E ele morreu nos meus braços. Porque eu que fui dentro do carro segurando ele, Foi você fazendo massagem, atrás com ele, fazendo massagem nele. E o tio na frente também. Nossa, a gente não lembra nem como a gente chegou lá no... Cara, foi uma coisa bem incrível, assim, eu não lembro de verdade como que eu enxergava a pista na frente. Pra quem conhece aquela vicinalzinha de Nins Guaiçara, eu não sei como que eu consegui chegar aqui, eu só escutava você no meu ouvido, assim... agora freia! Freia, agora você vira. Agora acelera, vai! Foi no carro dele, né? Foi no Corolla, né? E foi isso, cara. Olha quantas coisas incríveis a gente já passou. Era isso que eu ia falar. Tipo, o tanto de coisa que a gente passou, tipo, sendo igreja, né, mano? Trocando ideia junto. Sendo igreja, irmão. Sendo igreja. Gente, pra quem não sabe, né? Óbvio que a gente não vai ficar falando sobre isso, mas enfim, essa conversa que ele teve foi na madrugada, acabou o encontro de casais, ele conversou com o pastor, dormiu, 1h40 da manhã, às 7 e pouquinho ele acordou, tomou café com a sua família, lembra que os seus tios contam? Passou lá na casa da Sandra. Na verdade, ele não tomou. Só fez o café e levou. Não. Ele levou uma garrafa. A tia Sandra, todo domingo ela fazia café e esperava ele lá, porque ele passava, pegava eu, o tio Edson e meu pai. Uhum. Nesse dia ela percebeu que ele estava meio quietão, que ele já não quis tomar café, e falou: não, Sandrinha, eu não quero não, tal, não sei o quê. Aí ele passou lá, pegou, levou pra igreja, tipo assim, isso foi tudo em poucas horas. E de manhã ele tinha feito uma publicação pra Lúcia, né, Vini? Tinha, de manhã ele deixou pra ela, em cima da mesa, um papel escrito Lúcia e Lilico dentro de um coração, amor eterno, fez uma flecha atravessando o coração e na ponta da flecha ele colocou Reino de Deus. E na hora que ele estava vindo aqui, no meio da pista, ele tirou uma foto da pista e colocou Lúcia e Lilico eternamente. Muito Meu doido. Deus, e aí... Então ele aí acordou, foi pra igreja e lá, né? A gente começou a ter os cultos. Eu tenho até o history do domingo anterior ainda. Eu tenho até hoje, não sei se eu já te mandei isso aí. A gente lá, o grupo de homens, meu pai não foi esse dia, mas meu pai estava no anterior, estava o pai do Vinícius no dia anterior também, mas não estava no dia.
Tava assim, foi um dia normal, e do nada ele começou a passar mal, e isso foi tudo, foi por isso que a gente comentou, que como igreja, ele tava numa conversa como essa e foi na igreja, né? Mano, me lembro de tudo isso, inclusive quando a gente tava pintando a igreja, eles não tinham chegado ainda, teu pai era um cara surpreendente, mano, porque meu pai, no caso. Teu pai, ele já tinha amizade comigo porque ele tinha comprado um carro de mim e eu tinha passado o carro para ele tava pagando, ele terminou de pagar umas parcelas lá no meu nome e a gente fez uma amizade. E eu tava pintando a parte de fora da igreja, eu tava amarrado com 2 escadas, que lá era alto, né? 2 andares, né? Quase tinha 6 metros. Eu tava amarrado, pintando lá em cima, sei lá o que eu tava fazendo lá em cima. E ele parou o carro lá embaixo. Ah, pastor, não sei o que, gritou. Não te conhecia ainda. Já me conhecia. Por causa do carro, verdade. Já me conhecia, mas não tinha lá, assim, afinidade de frequentar minha casa, nada disso. E aí, como é que tá? Eu falei, tô aqui na luta. E, tipo assim, o dinheiro que eu tinha, já tinha acabado, porque eu tinha o dinheiro que eu tinha vendido um computador. Eu já contei essa história, né? Não. Quando a gente saiu da garagem e foi pro prédio, o prédio era muito mal acabado. Tipo assim, tava muito zoada a pintura. E eu falei pra Deus, eu não queria entrar com esse prédio tudo esgualepado desse jeito. Eu queria uma coisa bonitinha. Eu sempre gostei das coisas organizadas. O que vocês estão vendo aqui foi tudo a gente que fez na nossa mão. E aí, eu lá de cima, cara, e eu tinha feito uma venda na loja, eu já tinha o Fusca do meu avô. E eu tinha o sonho de reformar o Fusca, pintar o Fusca, fazer os negócios. Ia gastar uns 5 mil reais. E eu falei assim, beleza. E um dia um cara foi lá na loja, inclusive esse mesmo cara tá comprando um computador essa semana comigo. E foi lá na loja e mandou uma lista pra mim e falou, eu preciso de tudo isso, faz um orçamento pra mim. E eu fiz o orçamento pra ele, na época, e ele falou, nossa, beleza, passa aqui pra você pegar o dinheiro, então eu vou te dar o cheque e vou te pagar à vista. E era tipo 15 mil reais a venda. Nossa. E o lucro que dava era tipo 4 mil e pouquinhos reais de lucro dava. E aí eu falei, beleza, esse dinheiro entrou, não estava esperando, eu vou reformar o Fusca. E tipo, o Espírito Santo já, falou, não, você não vai reformar Fusca coisa nenhuma. Você vai pegar esse dinheiro e vai enfiar lá na igreja. Porque é lá que você queria arrumado. O Fusca você faz depois. E eu enfiei tudo que tinha na igreja e ainda fiz mais uns cheques predatados para poder fazer isso. Seu pai parou lá na frente e me chamou lá embaixo e falou, vem aqui, eu quero te dar uma oferta. E ele me pôs um dinheiro na minha mão, uns cheques na minha mão. Quando eu abri tinha 400 reais. E era tipo uma grana que faltava para comprar umas coisas, os ventiladores que faltavam. E de vez em quando ele me chamava e falava, tô passando aí na porta da sua casa, eu vou te dar dinheiro para você comprar 3 cadeiras. E ele fazia isso. Tem, inclusive, algumas dessas cadeiras que estão aqui, foi porque ele que deu, lá para a época da garagem. Então eu vivi muitas coisas incríveis com Deus, assim, sabe? Muitas coisas que a gente se esquece, infelizmente, na comunidade, mas que foram sobrenaturais. Porque Deus sabia do meu coração e do meu sofrimento de estar ali. E Ele usava essas pessoas, cara, para estar sempre suprindo ali. Então, tipo, eu vivi muita coisa louca, assim, sabe, com Deus. É que a gente vai passando por vários sofrimentos e a gente acaba esquecendo dessas coisas boas. Mas, cara, foram nos detalhes tudo que aconteceu ali. Foram nos detalhes tudo que aconteceu ali na igreja. Até as pessoas que vieram, que ficaram, a Lígia, que também faleceu agora de Covid, que cuidou dos jovens. Os jovens bombou naquela época. Nossa, cara, foram muitas coisas boas. Acho que foi nessa época que meu pai comentou a primeira vez, né? A gente tinha bastante amizade, assim, sobre contar sobre a igreja, sobre o evangelho e tal. E eu lembro dele ter falado, falou, pô, conheci um pastor lá, muito doido, muito legal, ele que tava fazendo as coisas e tal. Aí às vezes que ele fazia isso, ele vinha em mim e falava, Fabinho do céu, eu cheguei lá e tipo assim, Deus falou comigo, deu dar, e eu dei. Eu nem contei pra sua mãe ainda, porque eu tenho medo de ela falar, não, nós tem conta pra pagar isso aqui, mas eu senti no coração e dei e tal, e foi muito doido. É que nem a reforma daqui, ó, a reforma daqui teve um monte de coisa que ele que comprou, mano. Seu pai aqui pintando, fazendo os negócios aqui. Isso aí. Ô, Fabinho. Vê você fazendo bolha na sua mão. Quebrando. Tem vídeo na internet. O filhinho do papai, criadinho com a vovó, nunca isso. tinha pego. Pra você. Mãozinha fina. Ai, foi a reforma dessa igreja, gente. Ele vinha com um short rasgado. Isso. Uma touca de bandido. Eu tenho até hoje. Vagabundo, como disse sua mãe. Vagabundo. Eu trabalhava ainda. Ô, Vim, deixa eu só voltar do Lilico, cara. Quando eu não posso deixar de falar.
aquele dia que a gente tava sentado no banco lá da igreja. O que você ouviu ele falar? Nossa, foi muito doido. Pra quem, eu acho que ele chegou a comentar, mas a esposa do Vinícius era filha do Lilico. Aí eu cheguei num culto, eu tava... Daquele Vinícius ali, tá, gente? Desse Vinícius aqui. Aí, é porque os dois chamam Vinícius, né? Aí eu tava nos primeiros cultos que eu tava na igreja ainda. Aí eu ainda tava indo sozinho. Aí eu sentei, tipo, era de madeira, eu lembro ainda, né? O banco lá, né? Era todos os bancos de madeira, isso. que era emprestado do dono do prédio da igreja, além de tudo, né? A igreja católica. Os bancos de madeira compridos. Nossa, bunda quadrada. Enfim, aí eu sentei, acho que não foi no primeiro ou no segundo, e eles estavam atrás de mim. Aí o Lilico, tipo assim, e dá pra escutar, né? Aí o Lilico só comeu aqui pro Vinícius atrás. Eles conversando de outra coisa, aí fez aqueles 5 minutos de silêncio assim. Aí ele, então, eu tava pensando também, vocês tá na hora de vocês comprar de guardar dinheiro. Vocês não vão comprar terreno não, rapaz? Você vai ficar enrolando até quando, minha filha? O cara deu uma intimada, né? Nossa, aí eu virei, foi a primeira vez que eu tive contato com ele, acho que com você também, né? Uhum. Eu virei e falei, nossa, que intimada. Aí a gente riu nós três, né? Foi muito da hora esse dia. E lá em Guaiçara também foi incrível, cara, que a gente fez, bem dizer, de tudo, né? A gente doou alimento. Como é que é? Gente... Cortava e assoviava, como é? Chupava a cana. Cortava, chupava e assobiava a cana junto. A gente deu aqueles kits de alimento, a gente reformou casa. Reformamos casa. Compramos móveis para as móveis, pessoas, né? mobiliamos casa, montamos a Kombi do igreja na rua. Nossa, essa Kombi Nossa, também. foi a Kombi lixando a Kombi lá na frente de casa, as meninas tudo lá lixando Kombi, Ana Laura que tava lá ainda, lixando Kombi. Nossa, foi pastor, muito... tem uma Kombi parada aqui, você não quer ir pra igreja? Eu falei, eu não quero Kombi não, só que eu tinha esquecido que se você entrar no meu Facebook, quando nós estávamos na Promessas, um dia eu cheguei pro pastor e falei, pastor, tô com uma ideia da gente comprar uma Kombi e a gente monta um som dessa Kombi e sai pra rua fazendo o evangelismo e tal, e eu tô disposto a vender meu carro para comprar a Kombi. Aí ele falou, beleza, vamos ver aí. E não deu nada. Que beleza, E tipo, morreu. não vamos fazer porcaria nenhuma, não era a vibe do negócio. A ideia, mano, o projeto era de Deus pra minha vida. Sim. E É eu... que você ainda não tinha entendido, mas as coisas já estavam brotando no seu coração e mal você sabia que era não pra você, né? Mas não, era sim, pro ministério do reino de Ninguém de Deus. pastor abraçar. Não via ninguém. Imagina alguém, você chega pro pastor e fala, cara, vamos montar uma Kombi. E eu vou vender meu carro e vou comprar. E a Vanessa tinha apoiado, vamos vender e vamos fazer. E aí, tipo, vamos ver aí, tipo, ficou nesse vamos ver. E aí eu tô lá um dia, de repente o Lelico veio e falou, tem uma Kombi lá, você não quer? Do nada você lembrou já. Não lembrei, falei, Lelico, não sei, cara, não precisa de Kombi, de repente, você tá louco? A Kombi do Igreja na Rua, é isso aí. Eu falei, beleza, eu pensei que era uma Kombi velha, tudo desgramada, tipo, muito velha, e era uma Kombi 94, mano, tipo, tava velha. Sim, tá ligado? Mas não tão velha. Não, mas era não. E ele, falei, não, Lico, mas a igreja não tem... Não, eu vou doar, tá lá parado, isso aí não serve pra nada, eu vou doar. Falei, beleza, então, vamos embora. Aí levamos a Kombi, já desmontamos, começamos a lixar, já mandei pintar e foi montando. Esse processo é pouco da hora. E você que não conhece a Kombi do Igreja na Rua, entra aí no... Entra aí no... também, né? Tem, mas eu vou fazer o seguinte, eu vou postar, inclusive, agora aqui, ó. Isso, Você que tem dúvida, você entra aí depois na... E se Deus quiser, né, agora as coisas vão voltando ao normal. Sábado mesmo a gente já vai fazer um projeto. Sim. Sábado nós vamos pro Lar Samaritano. No Lar Samaritano. Com a Kombi, inclusive, Com né? a Kombi, é. E eu vou estar postando uma foto tenho dessa certeza Kombi que aí a e gente vocês podem... vai voltar com os projetos, né? A gente vai vai voltar a fazer os cultos na rua, né? Isso aí é uma coisa que a gente quer voltar a fazer, sim. Graças a Deus a vacina chegou, né? Já tá numa faixa etária bacana. Eu acho que até o final do ano, assim, mais tardar uns 3, 4 meses, eu acho que já vai estar voltando tudo ao normal, né? Em nome de Jesus. A gente achou isso também, né? No começo. Mas enfim, acho que com a vacina, eu acho que agora já fica melhor também. Aí, ó, já compartilhei lá na linha do tempo, na linha do tempo da página aí do Ministério. Você que está assistindo, depois você não conhece, você pode entrar aí para dar uma olhada no que Kombi que é essa que a gente está falando. Então, essa é a história, cara, de como começou a igreja, de como surgiu. Hoje a gente, aí depois a gente passou o tempo em Guaiçara deu, né? É muito doido, né? Porque a gente tava ali nos bastidores ali pra começar a live, aí eu preocupado, né? Eu falei, gente, será que vai dar certo? Porque na verdade a gente ia falar de outra coisa hoje. Exato.
Mas, tipo assim, enfim, não acho que não era legal a gente falar e tal. Aí eu tava preocupado ali. Eu nem comentei com eles. Eu comentei, mas, tipo, eu tava preocupado. Falei, mano, acho que não vai ter assunto pra falar. Não vai ter assunto. E a gente eu já tô olhando no relógio aqui, porque tem 1h10 já que a gente tá conversando. E a vontade, né, de parar. Não é de parar, né? não, é verdade. Isso é muito legal do podcast, assim, quando a gente começar a trazer pessoas novas, isso só foi pra apresentar, obviamente, mas o que queima no nosso coração é trazer pessoas. Tem políticos da nossa cidade que são cristãos também, que são pessoas sérias também, que a gente tem vontade, cara, de convidar essas pessoas e perguntar de fora, gente, a gente sair dessa bolha da igreja e começar a trocar ideia. Como que é um cristão na política? Como que é um cristão, sei lá, no Ministério de Louvor? Como que é um cristão sendo chefe de alguém, tendo uma empresa, sendo um empreendedor, entendeu? Para que a gente também saia da bolha, a gente de só vir no cultinho de domingo e é isso. Ô, Bim, chegou uma pergunta pra gente, né? Direcionada ao Vini. Como que você consegue ser pastor e consegue ter um canal de viagem, de curiosidade, de gambiarra? Ó, vamos lá, gente. E as coisas que a gente vai responder, tipo assim, ó, é óbvio que é uma pergunta que cada um tem um ponto de vista. Quem perguntou, obviamente, quando a gente responder, de maneira nenhuma a gente quer ofender você, nada disso. A gente quer mostrar um outro lado. Que talvez a tua pergunta, a raiz dela seja de, às vezes, uma visão do evangelho. Uma curiosidade. Isso, mas às vezes vem de uma visão do evangelho que talvez a gente está aqui para isso também, para pregar, cara. Então, nas formas mais simples. Então, a pergunta da pessoa foi essa, né? A gente abriu a caixinha de perguntas lá no status lá da igreja, e a pessoa perguntou como que é ser um pastor, perguntou para ele, como é ser um pastor, mas ter um canal, porque ele tem um canal, para você que não sabe, de curiosidades das viagens que ele faz, de gambiarra, porque tudo que a gente faz é assim, às vezes não dá certo, a gente vai atrás até dar certo. Não, vai dar certo sim. E o principal desse podcast foi isso, é mostrar como que é um cristão, ele é um cristão aqui na igreja, mas também na rua, no trabalho, enfim. E a gente passa a bola para ele, para como que é ser um pastor, que a gente pergunta, mas sabe a resposta, já né? Sabe. Mas para as pessoas, como que é ser um pastor e ter uma vida natural, para quem não sabe, ele também é empreendedor, né? Ele tem uma loja de informática. Tenho, né? Vou no banheiro, como ele todo também mundo, vai né? no banheiro. Entendeu? Você vai como o Pedro Álvares Cabral lá. Isso, não, aquele lá não. Mas é legal a gente reforçar isso. Você que pergunta, né? A gente dá risada porque a gente é brincalhão mesmo. Mas a gente quer sanar a sua dúvida, mas também te mostrar, não te ofender, né? Às vezes a gente pode discordar de alguma coisa, mas não te ofender. Mas é isso aí, ele tem uma loja de informática, ele tem um canal, ele é pintor, eletricista. vai dar. Cara, eu acho que pra mim é a coisa mais natural do mundo. Eu acho que a gente tinha aquela ideia que é o seguinte, o cara para ser crente ele tinha que se transformar num Robocop gospel crente, um zumbi gospel, e aí a primeira coisa que mudava era o exterior do cara. Quando você via um crente na rua, antigamente você sabia que o cara era crente. Pela calça veste social, do cara, calça social, chinela havaiana da sola azul claro, e o camisa social, então você sabia que o cara era um crente. Por quê? Porque as doutrinas de uso e costume eram o que mais reinavam naquela época. Só que aí agora veio a era digital. Você tá usando droga não é droga, gente, é neossoro. E isso não é vicia? Você viu então você não pode tomar remédio, então. Não, mas toda hora? Não, é que, enfim, eu preciso operar, gente. É que, tipo assim, eu vou falando e você viu que a voz já vai... Ninguém de nariz. Já não tem mais nada de respiração. Então, e aí, tipo, eu tento sempre transmitir isso para as pessoas, que você não tem que ser um crente dentro da igreja. Que você tem que ser um cristão 24 horas da sua vida. Sim. E ser uma pessoa natural e uma pessoa espiritual. Ao mesmo tempo. Né? E é óbvio que tudo aquilo que é constrangedor, que é desagradável, que é pecado, você foge de tudo aquilo. Porém, hoje, com a evolução de tudo isso, eu creio que se Jesus estivesse aqui nessa era... Teria rede social, teria... Eu acredito que Jesus seria uma pessoa como todas as outras, evitando um monte de coisa que um monte de gente evita. Sim. Certo? E eu tento ser a pessoa, o Vini pastor, o Vini pessoa física, o Vini normal, no meu dia a dia. Sendo pastor nessa função, mas sendo crente em todas as outras, né? Exatamente, sendo cristão em todas as outras. Então, por exemplo, nas minhas viagens, qual que é o intuito das minhas viagens? É mostrar para as pessoas que vão viajar também, que não tem grana como eu, que a gente conta as moedas para viajar, paga parcelada a viagem. Sim. O lugar que eu achei lá que é barato de comer, que o cara vai poder ir, tipo que a gente foi para Porto Seguro agora, e tem um lugar que a gente comia lá que quem gosta de camarão sabe que não é barato, certo? Sim. E a gente comia lá um prato de arroz. R$26.
R$22,90. R$22,90. De camarão crocante, lotado de O camarão. Vini não aguentou comer. Comi empurrado por R$22,90. Então, tipo assim, eu acho que o que eu posso acrescentar na sua vida... Porque o problema do cristão, do crente, tá? Vou falar do crente. Vamos do crente hoje, que o cara vira um cara tão chato, Sim. que ele não sabe falar de outro assunto. Ele só fala daquilo, ele se torna uma pessoa chata, inconveniente. Quando ele tá no lugar, o pessoal fala... Ixi, o cara tá lá, o cara só sabe falar disso. Eu não. Eu quero ser uma pessoa que eu sei falar de todos os assuntos e ao mesmo tempo colocar Jesus em todos os assuntos. Então eu vou viajar... Eu quero mostrar para as pessoas. Ah, você quer mostrar para a pessoa que você viajou, que você é chiquezinho, que você... Não, eu quero mostrar para as pessoas que ela pode ser um cristão e que ela pode viajar também. Sim. Quero mostrar para as pessoas... Você pode usar short na praia e ficar sem camisa, né? Isso é normal, porque na praia é feito para isso. Não dá para você usar camisa na praia, né? Nossa, dá pra você ir de terno e dar um... Não, eu tô querendo dizer... Não, a Natânia falou que ia usar roupa na praia. Não, cada um é lógico, né? Cada um na sua limitação, mas... Então, Não usou, então, tipo assim, eu acho que eu posso mostrar para as pessoas, por exemplo, que tem uma renda baixa, pessoa que sonha, nunca viu o mar na vida, que ela pode não só além de ver o mar, como ela pode ir passar uns 7 dias em Porto Seguro. Porque eu vou te falar, uma pessoa, por exemplo, para ir passar 7 dias em Porto Seguro, ela vai pagar R$120 por mês. Durante 10 meses. O que é R$120? Uhum. E se ela levar R$1.000 e não for fazer extravagância, ela vai comer bem e vai passar 7 dias num lugar lindo e vai se aproveitar, ou seja... Só que não pode ir na Praia do Espelho, né? Não, na Praia do Espelho não dá pra ir não, mas... Mano, é muito doido isso, já me linkou outra coisa. Eu não dá hora de conversar, né, mano? Porque eu tipo assim, ó... Essas pessoas que só pensam que, tipo assim, não pode ir pra praia, ou o pastor não pode fazer isso, ou não pode fazer aquilo, são talvez as mesmas pessoas que quando o filho dela cresce, tipo, enfim, sem denominação, mas que foram criados assim. Essa mesma pessoa, o filho dela cresce, muitas vezes esse é o mesmo filho que, tipo, vai dar rolê com os amigos, não quer saber das coisas de Deus. Por quê, cara? Porque você foi tão crente, que você não foi amigo do seu filho, cara. Seu filho de 10 anos, ou de 9 anos, de 8 anos, ele não quer saber, tipo, se você jejuou 5 dias, ele não quer saber. Ele quer que você senta com ele no final de semana e assista um filme, cara. Entende? Então, tipo assim, às vezes, na nossa cabeça, né, o cristão, meu Deus, eu sou super crente, eu vou pra igreja 6 vezes. Às vezes você vai todos os dias, desculpa te falar isso, mas você vai todos os dias pra igreja e vai acabar vendo seu filho se perder, não te acompanhar nas coisas do Senhor, porque muitas vezes você foi tão crente, que você não conseguiu evangelizar seu filho, entendeu? Porque as coisas espirituais se discernem espiritualmente, e as coisas naturais naturalmente. E a gente, enquanto estivermos aqui ainda neste mundo, apesar de não sermos desse mundo, nós temos que entender que a gente vai precisar ter os nossos momentos naturais, entendeu? Descansar, né? Sair com a família, ir pro cinema, tipo, dar um rolê sem ser, chamar casais de amigos, sem que ser só da igreja, entende? Tipo, cara, é muito legal vida, quando a gente reúne com pessoas e não tem que ficar falando só de coisas de igreja, a gente pode falar de todas as outras coisas e ser cheio do Espírito Santo. Então, tipo assim, eu lá nesse canal, se você ainda não é inscrito nesse canal, aproveita para se inscrever. Com mais de quantos inscritos? 10.300 inscritos. Então, e o de pastor? E o de pastor tá 340, não sai disso. Por aí você vai Às tirando. vezes você vai alcançar a pessoa através do evangelho de outro Não, jeito, só né? pra você ter uma noção, lá no meu de pastor, eu tenho 397 conteúdos no canal já. Eu sei que a hora que Deus permitir eu ficar conhecido, já vou ter material para oferecer para as pessoas lá, beleza. Mas é frustrante quando você quer uma coisa e não consegue. E esse canal que eu fiz do nada, pensando, tipo, vou fazer aqui, comecei do nada. Inclusive, quando eu criei ele, eu tava lá em Maceió. E aí eu tava lá no lugar, gravando vídeo. Cara, você tem canal? Não, tem um canal no YouTube e tal. Quantos inscritos tem? É 3. Eu e minha esposa até agora. Acabei de fazer o canal. E o cara achando que eu era um influencer. Já queria fazer uma pergunta. Isso que eu ia falar, o cara já ia fazer uma permuta já. Então, e aí, tipo, eu criei o canal e o canal já tá com 10.300 pessoas, né? Então, tipo, lá nesse canal eu faço de tudo. Eu fazendo um macarrão que eu acho legal, que vai macarrão lasanha, Nossa, pintando top, uma porta, mostrando qualquer coisa que eu achar que eu possa acrescentar na vida de alguém de alguma forma. Não sendo, às vezes, De somente... forma natural, não num sermão, né? Não, você tem que fazer, eu acho que é válido.
Eu tô vendo as perguntas. Não, beleza. E eu acho que é válido. E eu acho que é isso, cara. Eu acho que eu posso ser o pastor que sobe aqui no domingo e que cospe fogo. Eu tava perguntando aqui pra minha irmã, ela falou assim, eu quero fazer uma pergunta. Eu falei, qual? Ela, se o pelo do pé é preto, me lembrou daquela se Adão tinha umbigo, você já ouviu? Uhum. E a gente, como cristão, queria saber do pastor se o Adão tinha umbigo. O pelo do pé é preto? Por que o pelo do pé é preto? Ela perguntou isso? Ela Você não acredita que você fez essa pergunta fez. no podcast? Não podia Ela ter uma fez. pergunta pra gente Ela responder? chamou aqui no privado e falou, nossa, gente, tá muito da hora e tal. E zoou o Vinícius aqui, que eu não posso, né, constranger meu amigo. Certo. Mas ela falou assim, ó, tipo isso, me lembrou essas perguntas, né? Porque, você acha que Adão tinha umbigo? Porque ele foi criado por Deus, né? Então ele Ah, não tem um cordão umbilical. eu acho que não. Pra quem não sabe, né? A gente tem o cordão umbilical por causa da mãe que corta, né? Não, porque a gente é ligado no cordão umbilical pra se alimentar quando a gente ainda é criança. Sim, mas aí quando a gente nasce, corta e por isso que tem isso aqui, tá? E daí é a pergunta, né? Se Adão tinha umbigo, porque ele foi criado por Deus. Eu também acho que não tinha um porquê, né? Não tinha por que ter, né? Até porque Deus, assim, Deus nem sabia, é muito forte, né? Nossa. Mas até então Adão nem sabia que ia ter o pecado e que Eva teria as dores de parto também, né? Exatamente. Talvez ela teria, talvez teria. Mas será que imagina que estranha uma barriga sem umbigo? Lisa. É porque tudo é estranho se a gente não Nunca, conheceu, né? que mais? Mas eu acho que é isso, né? É isso aí? Eu acho que é isso. Tipo, Maravilha. Obviamente, hoje foi para apresentar, a gente trocou uma ideia, deu risada. Sempre vai ser assim, né? A gente vai tentar abordar assuntos sérios, mas conversando normal, né? Trocando ideia, um vai interromper o outro, vai dar risada, enfim. Mas, mais pra frente, quando a gente ficar mais consolidado assim, de dar semanalmente, a gente também quer abordar assuntos sérios também, né? Sobre Pessoal, família mais e uma tal. vez, compartilhe, por favor, essa live. Primeiro Sim. aí, compartilha. Isso é bem Segundo, importante. mandem perguntas, né? Porque a gente tá aqui, eu tô vendo que tem um monte de gente assistindo aí Tá tanto só tempo. Você não coisando. tem uma pergunta pra fazer? Outra coisa, sugiram pessoas pra gente trazer aqui, pra estar entrevistando. Sim, exatamente. Fala, ó, pô, eu conheço tal pessoa e ela é tipo, o coração, sempre ela tá queimando por isso. E a Maria também, que tava assistindo a live, é muito legal a gente um dia trazer ela e perguntar. Pra falar sobre as obras, exatamente, tipo, até antes dela se converter, o coração dela já era voltado pra isso. Então vamos perguntar pra ela, né? É muito doido. A gente quer trazer pessoas específicas Maria, também. a gente quer você aqui. É isso aí. Lá em cima, assim, ó. É isso aí. Nossa, cara, é isso aí. Cortou. Eu acho que... Mais alguém aí, alguma coisa? Então, porque senão também vai ficar muito extenso, Fale né? agora, eu quero isso para sempre, gente. Mas eu acredito que seja isso. Religiosidade pura, a Vanessa tá falando aqui. Eu não sei sobre o que ela tá falando. Então. Seja Provavelmente mais vai clara, ser, por favor. Hã? Seja mais clara. Quando vocês comentarem aqui, por favor, digam sobre o que é, tá? Mas eu acho que é bem na hora que... Eu acho que, ó, aqui ela falou um homem extraordinário. Provavelmente a gente tava falando do Lilico e tal. Aí as pessoas vão comentando. A Diana assistiu a live inteira, não mandou uma pergunta. Não a Maria sei. também. Nossa, gente, A vocês estão aí na Tatiane, live que foi e não marcada. falam nada. Danúbia, Lá de a São Tayane, a Jana do Gui, provavelmente o Gui, porque eles têm um Facebook junto, com certeza o Gui tava junto também. A Bia, namorada do Léo. Ô, gente, vamos... a Poxa, próxima não, você vocês viu o tanto melhorem, de tá? gente, vocês vão melhorar. Vocês vão melhorar. Tá? Pode ser de tudo, né? A gente tá falando de um assunto específico hoje, mas nas próximas rodas de conversa que a gente vai ter, a gente vai falar de um geral. Não tiver vergonha, igual o Fabinho tinha falado, né? Manda no particular nosso, a gente não Exatamente. vai expor ninguém. Sobre entendeu? tudo mesmo, gente. A gente quer falar sobre família, sobre treta de família. A gente quer falar sobre... Virar o Cristina Rocha aqui. Tipo, a gente quer falar sobre tudo que às vezes o cristão não fala num culto, porque às vezes tem vergonhinha e tal e tal. Se você tem problema, às vezes, com coisas específicas, né? Manda pergunta, a gente não vai identificar você, mas eu acho que todo mundo que está aqui já passou por bastante coisa e tal, e a gente pode, né, dar um outro ponto de vista para você. Acho que é isso. Você quer falar alguma coisa, Gordinho? Cara, pra mim foi top hoje. Foi muito legal. O primeiro, e a gente tá motivado, né? Então, Sim. gasolina em marcha, igual Gasolina você em gosta. marcha, que nem ele fala. Muito E legal. aí, pastor, Olha lá, o que que você o outro já comentou aqui, Jim Carrey, me falando que eu pareço Jim Carrey. Nada a ver. Quem falou isso? Meu primo, cara. Não, mas você parece realmente. Não, você tem que ver ele. Ele ele é a parece. cara do Jim Carrey, de retardado É ele que não totalmente. come é o que não parece coisa. Ele, esse. É lendário.
Ele não come. Tipo É igual assim, o Projota, o moleque de vila moleque que não de come... vila que não come estrogonofe. Nossa, A gente também quer trazer ele aqui pra ele explicar pra gente Quem? como que é. O seu teu primo. explicar pra gente como que é, tipo, comer alguma coisa em casa, mas não comer na rua, ou comer na Não, rua. ele come carne moída do chinês, do pastel do chinês, mas não de come a carne cachorro. moída que ele mesmo fritar na panela, ele não A come. gente quer saber como a tua cabeça funciona também. Se você É. quiser pra cá, ia ser muito Nossa, e velho. a gente vai trazer você aqui, viu, André? Que é pra você fazer. É muito legal. Então, o pessoal da igreja também, fique esperto, né, dos E não departamentos. espera a gente convidar também. Pode Vocês vir, podem isso, exatamente. se oferecer a... Entendeu? Falei errado. Mas assim, você que gostou e tal do formato, porque a pessoal tá me mandando aqui que foi bem legal e tal. O pessoal da igreja fica esperto. Ó, já teve gente que começou a seguir a página aí, aqui, ó. Você que é do louvor, você que é... A gente vai chamar pessoas aqui e pra entender, tipo, a visão da pessoa, tá ligado? É muito da hora trocar ideia, porque a gente vê de um ponto de vista. Eu tô aqui, ó, eu vejo a parede de um ponto de vista, o pastor tá vendo ela de outro e assim por diante. Deixa eu falar, a Vanessa pediu pra deixar claro aqui. Pessoal, isso não é se vangloriar, mas a gente, quando eu faço essas viagens e tudo mais, a nossa igreja, ninguém recebe nada. É verdade, a gente não comentou sobre isso. A igreja é uma igreja onde todo mundo faz trabalho voluntário. Então já vão pensar... Inclusive ele, né? Exatamente. Quando tem o momento da oferta, eu saio do meu lugar e venho ofertar aqui. Ah, é fácil, você vai ofertar pro dinheiro que você vai pegar pra você. Você pega o dinheiro daqui. Não, mas eu sempre pensei isso, sabia? Eu sempre pensei isso nos pastores. Eu falei, mano, se o pastor recebe o dinheiro da igreja e ele coloca o dinheiro na oferta, ele tá dando pra ele mesmo. Porque... Isso é Stokes. Ele tem estoque, né? Mas eu já ouvi falar que tem pastores que eles dizimam em outra igreja. Eu nunca ouvi Porque isso aí. faz mais. Eu já nunca ouvi falar. Nunca ouvi isso aí, não. eu Seria, já ouvi, sério seria o certo, né? Porque é o que faz sentido, Né? né? Você está semeando na sua própria terra. Então, o dinheiro que você vai pegar daqui a pouco. Aquela arranca dali, bota no fundo aqui. Era esses 50 foi o que eu coloquei agora há pouco. Isso. Então, tipo assim, Ai, Jesus. a gente tem loja de informática, nós temos a nossa vida particular e nós vivemos dessa loja. Então, se a gente quiser viajar 50 vezes, eu vou viajar 50 vezes Não com o é meu com dinheiro, dinheiro, não é com o dinheiro. Porque um dos principais motivos da gente querer ter fundado a igreja foi porque a gente achava que dinheiro de igreja era para ser feito obra social e ajudar a gente necessitada. Não era para estar vida boa para pastor. Não que eu seja contra um pastor ter o seu salário, ser digno de um salário. Eu sei que tem muita gente que vive integralmente da obra, vive. Eu sou contra os gastos exorbitantes, Luxuosamente, né? os salários exorbitantes, os caras luxando. Mano, uma coisa que eu lembro até hoje, a gente entrou nesse assunto lá na sua casa, aí a pastora falou assim uma vez, eu não consigo pedir uma pizza, obviamente que um pastor, né, ele também pede pizza, também sai, mas Sim. enfim. Não, ela não falou sabendo pizza, que eu ela falou tenho da picanha. Isso, exatamente. Lá na Que eu- Gaúcha. Que eu tenho uma condição de fazer isso sem ser com o dinheiro da igreja, né, o cara não é totalmente, não vive pra isso, mas enfim... Eu não consigo saber que eu recebo um dinheiro que talvez a pessoa ali se apertou e fez isso em adoração a Deus e eu sair e ir numa churrascaria e comer picanha com esse dinheiro sofrido. E detalhe, essa pessoa nunca Muito comeu doido. na vida. Exato, foi isso. Essa que me mais pessoa impactou. nunca teve, às vezes nunca vai poder ir num restaurante É isso. desse e eu ir lá gastar. Ela falou, É então eu isso. tenho pavor disso. Glórias a Deus, Isso é Deus muito sabendo doido. disso, até isso Deus cuidou desse detalhe. A gente tem nosso meio de vida, ganhamos dinheiro lá. Isso não é mérito nem honra para ninguém, porque tem muito pastor que tem que comer picanha sim, porque Sim. se ele trabalha, ele é digno de receber, ele faz o que ele quiser com o dinheiro Com dele. certeza. O problema é quando é a roubo, né? Aham. Quando há roubo na igreja, quando os caras, quando o cara quer ostentar com o dinheiro da fé, né? Com o dinheiro a Bíblia diz que fizeram da piedade um meio de vida. Então, é isso que a gente fala. Então, a gente está deixando claro isso. Você quer ofertar nesse ministério, por exemplo, você pode ofertar de olho fechado. E porque é muito doido de ver na rede social também. Pode ver aí tudo que a gente faz. Assim, É bem a gente transparente. fez o altar aqui, a continuação dele. O pastor sempre pede a nota fiscal e tá tudo lá na página da igreja. a gente posta aí no Facebook para as pessoas verem o que a gente está Quanto gastando. foi a arrecadação, Inclusive, quanto essa pagou. câmera que você está vendo a gente agora era um sonho que a gente tinha, porque a gente ficava montando o celular, tinha todo um trabalho, e agora com um clique tá acontecendo essa live aqui. E a gente está tendo essa live e essa câmera chegou ontem. Foi hoje? Foi hoje, né? Não, bom, você falou pra gente... Não, vir aqui, chegou mas- hoje. Que terça-feira. eu trouxe para a igreja. Você trouxe hoje. Então chegou hoje, que a gente montou hoje, fiquei a tarde inteira aqui montando, e tá montado aí e veio de dinheiro
esse que é pro templo, né? Que foi pro templo, Não veio deixa das de ser pra ofertas. alcançar pessoas também, né? É. Inclusive você aí que não tem uma igreja ou, enfim, que não se enquadra mais na visão que você está indo, está procurando um lugar, né? A gente convida também para fazer parte da igreja Para conhecer, também. né, a pra nossa você entender, estrutura, a nossa ideia, nosso trilho, para você conhecer o que é os sonhos que Deus colocou no nosso coração, Sim. que Deus colocou no meu coração como pastor da igreja, qual é a vibe de tudo isso, porque tem que ter um destino, né? E nós temos um destino muito lindo, não querendo ser melhor do que ninguém, mas é um destino muito lindo que o Senhor deu para cada um de nós e você está convidado para estar fazendo Siga parte. a página da igreja aí, você que chegou e não acompanhe tudo que é postado. Se você tem o WhatsApp da secretaria Tem também. o WhatsApp da secretaria, já É está muito lá. legal você ficar na lista de transmissão, porque tudo que a gente vai fazer na semana e tal, vai estar lá. ter aviso, tudo. E é para você participar de tudo. O que você puder participar, talvez você trabalhe, mas enfim, o que você puder participar. Sábado, tá confirmado? Sábado está confirmado. Vai ser só- vai ser só os jovens vai ser ou- juventude só. Você que tá aí na live, seu filho vem no Jovens ou quer inserir ele, talvez você não seja da igreja, a gente vai estar fazendo um trabalho no Lar Samaritano, né? Samaritano. A gente Aham. vai com a Kombi da igreja, a Fazer gente vai... doação de roupa lá. Tem as roupas aqui, depois se você quiser visitar a igreja, a gente mostra pra vocês também. A gente vai levar a Kombi lá, né? Vai fazer louvor, adoração lá, mas também vai entregar as doações de roupa Para pra os eles, né? necessitados, né? Tem mais algum aviso, alguma coisa? Eu acho que é só isso aí mesmo. E Os quinta-feira, cultos aqui quando que é? De culto domingo é só às de 7 horas. domingo, para não ter muita coisa, mas logo nós já vamos estar iniciando já vai 2 ter. cursos novos. Na verdade, um curso novo que chama Conhecendo Sua Bíblia, que vai ser de Gênesis e Apocalipse. Eu vou estar dando esse. Nossa, A gente legal, vai ser hein? muito Você que legal. vai dar o estudo? Não, eu vou treinar pessoas para estar dando esse estudo. Provavelmente o primeiro pode ser que eu venha dar, né? Aham. E o outro é o Jornada do Crescimento, que é para você que está chegando, para você que não tem muito conhecimento das coisas de Deus, para você que é um novo convertido, está chegando agora, não entende nada. Esse curso Jornada do Crescimento tem duração de 12 semanas, é uma vez por semana, e é extraordinário. E aí a Muito gente vai da estar hora. começando esses cursos aí. Muito da hora. Hoje é quinta-feira. Hoje é quinta-feira. Domingo a gente tem culto, 7 horas da noite, 7, né? 19 horas, você está convidado para estar aqui ou então para estar assistindo pela live A aí. gente nunca fala isso, né? Eu nunca ouvi, pelo menos. Acho que, não sei se foi... Enfim, mas traga uma pessoa, gente. Você que vem na igreja, traz uma pessoa, traz um amigo, sabe? Como ele falou do formato da célula, por que a célula cresce? Porque leva um amigo aí em casa, enfim, traz essa pessoa para a igreja, cara. A gente tem, acho que uma estrutura legal para acomodar E vocês. agora com a pandemia a gente está tomando todos os cuidados, né? A gente Tem o distanciamento Mas também. tem glória álcool a gel. Deus! Já vai acabar com isso aí Vanessa também. tomou hoje vacina dose única da Janssen Janssen lá, lá. Tomou já, ela tá Você com tomou 35 qual, Vini? anos. Eu tomei a Pfizer. a Pfizer. Tem mais uma dose para mim tomar. E eu acho que daqui a pouco Tá chegando para todo mundo já. a já, vacina, cara. né? Em nome de Jesus, Em já nome já de todo Jesus, vai mundo dar acaba tudo certo. essa história e aí bola para frente, né? Amém? Eu acho E é que é isso isso. Enfim, a gente esqueceu de falar. A gente vai... Vamos decidir aqui agora, tá? A gente vai formar na quinta-feira ou vamos deixar na terça-feira? A Então. gente ia fazer esse projeto na terça-feira, galera. Mas terça-feira a gente teve uns imprevistos e tal. Teve aniversário de Eu uma acho que a pessoa gente vai ter que importante. mudar para terça, Hum, porque na quinta vai ser os estudos, mano. legal. Na E quinta tem vai ser- ensaio também, às vezes, na quinta. né? Então vai ter que ser terça-feira. Então, Toda Toda terça-feira. terça-feira, às 19 horas, né? Às 19h30. Às 19h30. Você E- vai ver, talvez, sempre a gente aqui, talvez um vai ter compromisso, ou outro a Sim. gente vai sempre trazer, Convidar- a gente tentar vai trazer tentar, né? convidados, né? Mas se não, essas caras de sempre aqui. Se você quiser perguntar, fazer o que você quiser. E deixa um é feedback nóis. pra gente aí se vocês gostou do formato, se vocês querem que mude alguma coisa, por exemplo. Se a Você gente- quer que, por exemplo, eu comece a tomar suco em vez de tomar água? Mas não vem com Ah. essas lendas também que. Enfim. Acho que é isso, É né? isso aí, velho. Acho que é Beleza? O primeiro, acho que a gente foi bem. Foi até, muito né? legal. Vamos estar aqui orando para agradecer, abençoar a sua casa, a sua vida e a Amém. vida de cada um de Amém. nós aqui. Amém? Senhor, nós queremos te louvar e agradecer por este momento, que foi o que o Senhor que criou. Foi muito incrível como tudo simplesmente aconteceu, Pai. Quero agradecer a Ti, Pai, pela vida dos Teus filhos que se dispuseram a estar aqui, criando, veio do coração deles esse momento, Pod Crente, nosso podcast cristão. E eu quero louvar a Ti por este momento, por o Senhor ter permitido nós estarmos felizes aqui, Senhor.
que essas palavras e tudo que foi contado aqui, se de alguma forma puder edificar, que entre em cada coração, em cada lar e transforme vida, sabendo que no Senhor sempre há novas esperanças, Pai. Sempre há um futuro novo em suas mãos, Pai. Eu sei que o Senhor loucamente está para derramar sobre as nossas vidas. Eu te agradeço. Quero também pedir ao Pai que o Senhor entre dentro de cada casa, cada lar, liberta, transforma, cura, renova, meu Pai, em nome do Senhor Jesus, Pai. Com toda a autoridade do alto, Senhor, ligando na terra e ligando no céu as tuas bênçãos poderosas e a paz que excede todo entendimento em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém e amém, gente. É isso aí. Compartilha. Deixa Compartilha, eu quero ver aqui, ó. Quero ver subir aqui, igual ó. O pessoal fala, vamos fazer uma meta de like. Né? Vamos fazer, isso. 100 likes, 100 likes pra começar, 100 likes. cara. É isso É, aí. e é gente. isso aí. É, ó. Corta os trechinhos, sei lá, marca seus amigos, a gente vai estar Faz o seguinte, comenta aí embaixo quantos minutos foi o que você gostou que a gente falou, que a gente vai fazer recortes sobre isso daí. Inclusive, quem vai começar a fazer os recortes agora é sua irmã, não sei se você está sabendo. Ela comentou. Ela comentou? Isso. Então, é bom que ela esteja na live também, aí você vê os minutos e fala, ó, nesse tal minuto, eles falando sobre isso. Aí você corta, posta lá na coisa da igreja. E é isso aí, então, fica aí. Vamos que vamos e gasolina em marcha. Gasolina em marcha. Beleza? Eu vou desligar lá a live porque alguém tem que trabalhar nessa casa. Valeu, galera.